Bom dia a todos e todas. Bem-vindos a esse webinário, né, que é sobre o papel do software de pesquisa eh, no ciclo de vida, né, da pesquisa científica. A gente tem hoje três painelistas, né? Eu vou apresentá-los a vocês e depois me apresento rapidamente também. Então, o primeiro painelista é Carlos Martínez Ortiz. Carlos é membro da comunidade de e-Science, né, da Holanda, dos Países Baixos. Nesse papel, ele promove boas práticas de desenvolvimento de software para pesquisa e conecta pessoas que trabalham nesse campo, né? Ele trabalhou anteriormente na RSE, e é o mesmo centro que participa ativamente da comunidade RSE nos Países Baixos, né, em nível internacional. Depois temos também Yanina Bellini Saibeni. A Yanina é membro, né, ela tem uma série de práticas, né, acolhedoras para dados de pesquisa e dados de software. É gerente da comunidade R-OpenSci e líder do projeto R-Ladies. Ah, é presidente também da junta diretiva do The Carpenters e tem 35 anos de experiência em programação, 30 anos em educação e 24 anos como programadora, desculpe, pesquisadora. E por final, temos Riva Quiroga. Riva trabalha na RSE como uma membro da equipe da OLS, é membro também do Instituto de Software Sustentável e cofundadora da comunidade RSE no Chile. Participa de maneira bastante ativa de distintas comunidades de programação e ciência aberta, como R-Ladies, PyLadies e Programming. Bom, eu sou o Washington Segundo, eu trabalho no IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, e eu estou aqui para tentar facilitar essa discussão e esse tópico tão importante para o ciclo de vida da pesquisa científica. Bom, sem mais delongas, passo a palavra então para o Carlos para iniciar a sua exposição. Muchas gracias, Washington. Voy a compartir mi pantalla Muito obrigado, Washington. Vou compartilhar minha tela. y si todo funciona bien, deberían ahí ver mi pantalla. Vocês deveriam já estar vendo minha tela. Perfecto, muy bien. Tudo bem? Buenas tardes, todo el mundo. Não, boa Mi tarde. nombre, como dijo Washington, Meu Perdão, nome é, Carlos. como disse Washington, eu sou Perdão, Carlos Carlos. Martins. Desculpe. Perdão, é só uma questão que eu esqueci de mencionar antes de lhe passar a palavra, é que nós temos interpretação em dois idiomas, né? Português e inglês, desculpe, português e espanhol. Carlos vai fazer a sua exposição em espanhol, os demais expositores também vão fazer em espanhol, mas temos essa tradução simultânea, né? A transcrição para o idioma português. E para que vocês selecionem o idioma que vocês querem ouvir, é possível selecionar no embaixo, né, no console, a interpretação, o idioma português. Perdão, Carlos, passo a palavra novamente a você. Desculpe. Muchas gracias, Washington. Muito obrigado, Washington. Bien, Bem, como ya me presentó Washington, mi como nombre es Carlos Washington já me Martínez, apresentou, trabajo eu sou Carlos en el Martins, Center eu en Países trabalho Bajos, en Holanda. e Science Y Centers ahí nos Países Baixos, na Holanda. somos un centro Somos um de excelencia centro en de todo lo que se excelência refiere a software em de tudo que se investigación. refere a Y software entonces de pesquisa. tratamos de ayudar a los científicos Tentamos ajudar os a cientistas utilizar software, a a desarrollar software utilizar o para que software, puedan hacer desenvolver su software para que possam ciencia de fazer una sua manera más ciência de uma forma eficiente. mais Ah, eficiente. y bueno, Bom, eh,
la ciencia siempre ha A dependido del uso de ciência sempre tem herramientas a lo dependido largo do de la uso historia. de ferramentas ao longo Esta da foto história. es de Esta uno de foto los, é de el primer microscopio que fue do creado por primeiro Anthony microscópio van que foi Leeuwenhoek, criado pelo senhor también en Anthony Holanda, van Leeuwenhoek, por coincidencia. também na Y el señor Holanda, Leeuwenhoek por coincidência, era, o senhor Leeuwenhoek. era un científico, pero también Ele era era um un creador de cientista, mas herramientas. Él também era creó um criador de este ferramentas. microscopio Ele que tenía criou un esse aumento microscópio de com um 70 aumento a de 250 70 a veces. 250 vezes. Organismos Ele microscópicos podia ver organismos microscópicos microscópicos con él y él pulía com sus propias e lentes. também ele No, a polia as diferencia de suas los próprias biólogos o lentes. A microbiólogos de diferença hoy en día, dos no podía ir al biólogos ou supermercado o al microbiólogos, antes ele não podia ir ao ferretería a comprar un supermercado, microscopio, tenía que hacer numa sus loja de propias lentes ferragens, y él las comprar. hacía, tenía Ele mesmo habilidades fazia suas lentes, ele tinha pero todas para essas poder habilidades pulir sus para propias poder lentes y para fazer, poder para polir suas próprias construir su lentes propio microscopio. e construir seu próprio Entonces microscópio. él fue Ele pionero foi en o la construcción de pioneiro herramientas na y construção pionero de en la ferramentas e microbiología. também na Fue la microbiologia. primera Foi o persona que pudo primeiro observar con sus que ojos pôde observar com el seus movimiento olhos o de movimento bacterias de y toda esa bactérias, vida microscópica de a la toda essa que él vida llamó microscópica, microbios. a qual ele chamou de Entonces él fue micróbios. el primer, era Ele un foi, inventor ele foi um que inventor, inventó su microscopio y era un inventou seu científico porque microscópio, que era também um documentó cientista, cómo se e comportaban porque estos organismos documentou como, microscópicos, cómo se movían, como se qué comportavam esses forma organismos tenían, microscópicos, tenían como se moviam, muchos qual a pelitos forma o que tinham, se tinha una cola larga. muitos pelos Entonces, ou poucos, se él tinha descubrió todo ese uma mundo cola y longa ou creó não. sus Ele propias descobriu esse herramientas para mundo e estudiar assim ele ese descobriu. mundo. Entonces, Ele la criou todas as ciencia siempre ha ferramentas usado para estas investigar herramientas desde esse, los tiempos de Leeuwenhoek esse mundo. hasta hoy en día. Sempre, a ciência Por sempre tem supuesto, usado hoy en día nuestras ferramentas, herramientas son muy mas hoje as diferentes, nossas entonces ferramentas são muito diferentes, los como eu biólogos disse. pueden Os conseguir un biólogos podem microscopio conseguir um microscópio en una tienda numa loja con mayor facilidad de la que com podría maior conseguirlo el señor facilidade da Leeuwenhoek. qual o Pero senhor hay Leeuwenhoek poderia otros conseguir, inventos y mas também há otras outros tecnologías que inventos e utilizamos para outras observar otras tecnologias partes del universo. que usamos Esta es para una observar foto outras partes do universo. esta es una Esta é uma fotografía del primer hoyo fotografia negro do que fue primeiro fotografiado buraco utilizando negro que foi el telescopio utilizado, Event Horizon. visto Y pelo algo telescópio que Event me llama la Ho- atención Horizon, es e cómo me se chama hizo muita esta atenção, fotografía. é de como foi feita essa fotografia. Vi un documental que se llama Black Holes, Eu vi um documentário que se hecho chama film, Black Holes, que está en Netflix y que espero está que em esté Netflix. Eu disponible espero que vocês en otros possam ver, eu países. espero que Pero esteja esto es disponível em un outros documental muy países também. interesante sobre É um documental muito cómo se hizo interessante esta sobre como fotografía. foi tomada Yo essa primero pensé, bueno, fotografia. pues debe ser un Eu primeiro estudio muy pensei, grande pois y deve ser um ya, pero telescópio pues muito no es un grande, telescopio. mas não é um El telescópio na telescopio Event verdade. O Horizon es telescópio un telescopio Event distribuido. Horizon é um Quiere decir que utilizan todas telescópio estas antenas en distribuído que diferentes utilizam partes todas del essas mundo antenas em diferentes partes do y mundo. cada una de estas antenas E cada toma uma dessas fotografías antenas de tira uma una parte del cielo fotografia al de uma mismo parte tiempo do céu ao y mesmo en diferentes tempo momentos del e em día. Entonces diferentes utiliza momentos do el dia movimiento de la e Tierra, utiliza o movimento da Terra, la distribución a sobre el globo distribuição terráqueo para sobre o tomar globo fotografías terráqueo del mismo para lugar tirar del fotografias do espacio mesmo en lugar do diferentes espaço momentos, em diferentes desde momentos, diferentes em puntos de la diferentes, Tierra y desde entonces diferentes crear pontos da Terra, una lente virtual criando então del um lente diámetro de la Tierra. virtual Es como si do tuviéramos un diâmetro da telescopio Terra. É como gigantesco se y tivéssemos por um eso nos permite telescópio ver gigante. Por mucho isso que más nos lejos que permite cualquier ver telescopio. muito mais longe do que Y qualquer la outro parte más telescópio óptico. interesante de este E o telescopio mais interessante desse es que telescópio é que integra todos esos datos por medio de software. Entonces, integra esta es una todos esses herramienta dados que por no meio de um existe software. É uma físicamente, ferramenta solo que não existe existe por medio del software. fisicamente, somente Y através es do una software. herramienta É igual uma como en tiempos de ferramenta, Leeuwenhoek, assim como no los tempo de Leon científicos Hooke, del os Event Horizon cientistas Collaboration do Event Horizon crearon una nueva herramienta Collaboration para poder criaram uma nova observar ferramenta para poder observar otra esquina del universo. outra esquina do Leeuwenhoek universo. hizo sus propias Leon Hooke herramientas para poder fez ver suas más próprias chiquito del universo ferramentas para y estas ver son o herramientas mais para poder pequeno ver do lo más universo, lejano del e universo. este para ver o que está mais Entonces, longe hoy no en día universo. el software de investigación Hoje, es o crucial software en de todos los pesquisa campos, no solo é en la biología, crucial em no solo todos en la os campos, astronomía, não só na biologia, na pero también astronomia, mas também en meteorología, para na predecir el clima, para meteorologias, medir el para a cambio previsão do climático. clima, Se medir a utiliza mudança software climática. para Se utiliza todo el modelado software que va para en fazer uma meteorología. modelagem de Por tudo supuesto, isso. en biología seguimos Na estudiando y biologia, analizando continuamos cómo estudando funciona e el genoma de analisando los como virus y el funciona o genoma de las genoma, bacterias, o el genoma, genoma os humano. vírus, o Todo genoma eso requiere, por humano. supuesto, Tudo muchísimo isso procesamiento requer de de datos muito processamento de y de dados. software. Requer de um software En campos
completamente num campos totalmente remotos como la arqueología, también se remotos, como utiliza mucho a software arqueologia, para também se descubrimientos utiliza de muito nuevos software paradigmas. Por para ejemplo, descobrir cada vez mais hay todos os arqueólogos que dias. utilizan Há un arqueólogos que LIDAR, que utilizam es um un láser LIDAR, que é van en un avioncito um y laser que van vai midiendo num la altura. aviãozinho, e Y com con esse eso pueden laser ele vai descubrir medindo a cosas que altura e están por isso podem descobrir ocultas coisas debajo que estão de la tumba, por ocultas ejemplo. Entonces pueden sob descubrir a selva, nuevas por cosas exemplo. Podem descobrir novas analizando sus coisas datos utilizando analisando software. esses dados Y utilizando por um software. supuesto, E todo também lo que tenga que ver con tudo que tem inteligencia que ver com artificial, con machine inteligência learning, artificial, com machine learning, por supuesto que requiere de software. Entonces, que en requer de todos um los software campos também, em de todas la as ciencia áreas da ciência moderna, utilizamos software moderna, hoy en día. utilizamos um software. Entonces, el software también Então, está o presente software en também diferentes está áreas de presente investigación em y en diferentes áreas de diferentes fases pesquisa del ciclo de e vida. também em diferentes fases do Por ciclo de ejemplo, vida. cuando Por exemplo, para quando planear para qué experimento vamos a hacer, planejar para qual diseñar nuestro experimento, qual experimento vamos utilizamos fazer, software para para fazer o recolectar los desenho do datos, software, si para necesitamos coletar os colectar datos dados, de un se microscopio o de un precisamos coletar de telescopio um microscópio, de o um telescópio, para ou colectar para datos por medio coletar de dados cuestionarios, utilizamos através de diferentes herramientas de questionários. software también. Utilizamos sempre Colectar el dato y diferentes ferramentas de software nuestra para investigación. coleta de dados na nossa ¿Qué hacemos con pesquisa. esos datos que O que colectamos? Los fazemos com esses dados? analizamos Depois nós como de diferentes analisamos maneras, como de diferentes ya sea formas. machine learning y los Machine procesamos learning, de alguna fazemos manera y para processamento de eso alguma forma, normalmente también e utilizamos para isso também algún tipo de software, utilizamos ya sea algum tipo de software que ya software, existía seja o um que já creamos nuestro existia propio ou software criamos o nosso próprio para software algún procesamiento especializado para fazer algum de processamento acuerdo a nuestras especializado de necesidades, acordo às nossas para necessidades, publicar y compartir para publicar e lo que sea que compartilhar encontremos, ya sea nuevos as datos, nossas nuevos análisis descobertas, o novos dados, resumen análises, de lo que encontramos. resumos do que encontramos. También utilizamos diferentes E herramientas de também software para utilizamos diferentes publicar y ferramentas de compartir los software datos, para publicar e compartilhar dados. para conservar esos Para datos si conservar queremos esses que dados, alguien más haga su investigación se en base a queremos que los alguém hechos mais científicos, faça en uma base a la pesquisa de información que estamos acordo, compartiendo, tenemos que fundamentada no que nós conservar estamos esos datos también, compartilhando, temos que conservá-los mantenerlos e disponibles mantê-los en línea o donde disponíveis sea online durante un determinado tiempo, puede ser un par de años o puede ser durante um 10, determinado 20 tempo, años. pode ser Eh, 2 anos y ou necesitamos 10, 20 de anos, nuevo e otras precisamos plataformas, otras herramientas de software também para precisamos de poder outras conservar ese ferramentas de software software a para largo poder plazo conservar este y para la software por longo tempo reutilización. Si e queremos para que la gente reutilizá-lo. Se reutilice los queremos datos que as que pessoas recolectamos, reutilizem esses dados, el conocimiento que que generamos, utilizem o conhecimento entonces que geramos, então también necesitamos otro tipo de software. Entonces, en precisamos de resumidas outro tipo cuentas, de lo que quiero software. decir es que el software Resumindo, o que eu juega quero dizer é que múltiples os softwares papeles en el ciclo de jogam investigación. múltiplos papéis. Hay un blog publicado por Aí um blog foi Robert Van publicado Newport por y Daniel Rob Van Katz Newport hace un e par de Daniel años, Katz há alguns en el anos, que hablan sobre los onde ele diferentes roles fala que sobre puede os jugar diferentes el software papéis que en o el ciclo de software vida de la pode jogar investigación. no Y ciclo de estos vida son de uma algunos pesquisa. Esses são de somente alguns, papeles que ellos identifican que el software alguns dos puede jugar. papéis que eles Puede identificam ser que eles possam parte de jogar. nuestros instrumentos, São como parte dos nossos instrumentos, como é o caso Event Horizon, es parte do de lo que telescópio, estamos usando, o do bueno, que estamos en el caso usando. del telescopio. De No hecho, es caso el do instrumento. telescópio, esse é o instrumento. El software puede ser O utilizado software para pode ser analizar utilizado para nuestros analisar datos de la nossos investigación, dados da pesquisa, como decía, para procesar como nuestros dizia, datos de para alguna processar manera nossos dados de alguma y forma tratar de entender e qué es lo que nos tentar dicen estos entender o datos. que esses Puede dados ser nos estão utilizado para dizendo, presentar podem nuestros ser datos, utilizados para para generar apresentar esses gráficas, para dados, generar para gerar gráficos, análisis interactivos, donde análises necesitamos cierto tipo interativas. de reutilización. Precisamos também certo tipo de software, Para também para integrar diferentes datos de integrar diferentes diferentes fuentes, dados, diferentes es fontes. em, otro, otro tipo de software que Esse também é necesitamos, outro otro tipo de papel que software puede que desempeñar. precisamos, outro Puede papel ser que o parte de software nuestra joga. infraestructura, Também pode si ser queremos parte da nossa compartir, si estrutura queremos se queremos almacenar nuestros compartilhar, datos con unos armazenar grandes nossos volúmenes de dados, datos, si com queremos nossos tener grandes volumes de todos en un dados, lugar, se necesitamos tener queremos ter cierto todos tipo em algum de lugar. software Para isso, y precisamos de muchas ter veces uma herramientas certa especializadas infraestrutura e algumas para nuestras vezes ferramentas necesidades, especializadas de para acordo às nossas obtener necessidades. lo que sea que queremos Para lograr. obter o que nós El software queremos también puede ser conseguir, parte de
O software também pode ser parte y da también a nossa veces el infraestrutura software e es una muitas vezes forma também que pode ser facilita uma la forma comunicación de y la colaboración. facilitar a Por ejemplo, si comunicação e queremos colaboração. Por trabajar exemplo, se queremos trabalhar en los mismos datos, en la misma nos computadora, mesmos dados, no mesmo múltiples personas pueden computador, tener e acceso a que datos muitas y pessoas podemos possam trabajar ter con ellos, acesso a también esses puede dados e trabalhar facilitar, com el eles, software e o software puede também pode facilitar jogar esse papel la de colaboración facilitador en un na espacio colaboração em um espaço compartido. compartilhado. Entonces, existen Então, muchas clases de software y existem pueden ser muitas clasificados de mil tipos de maneras. software que podem Podemos ser dividirlo classificados de en muitas formas. cinco Temos, tipos de software, digamos. temos 5 tipos de software. En el Não, blog de Rob y Dan hablan no de diferentes roles Robidan, de diferentes para os papeles que diferentes puede jugar el papéis software. que o software pode jogar. Y em, el Australia Research Data Commons hace un par de años Na publicaron Australian en Research Data su Commons, Agenda Nacional de Software, publicaram na sua ¿verdad? agenda En el nacional que ellos hablan de de tres tipos software, distintos de eles software. falam de Y 3 es una diferentes tipos de clasificación software. que É nosotros uma también classificação hemos que nós utilizado en un também par de temos proyectos. utilizados em alguns En Europa projetos. se usa en un Na par de Europa, proyectos se europeos. usa também alguns projetos europeus. Usamos la misma Usamos clasificación a que mesma los australianos por classificação que os facilidad, por australianos comparar unas fizeram cosas con por otras. Pero facilidade, já que ellos pode hablan de comparar umas tres coisas com tipos outras. o Eles tres falam de clases de software. três Software de tipos de software. análisis de O datos, software de análise de dados, que puede ser nada más que un pode ser notebook, somente como um notebook, unas cuantas líneas de Python para umas quantas linhas procesar de nuestros Python datos para y generar processar nossos una datos gráfica para un paper. e gerar um Ese tipo gráfico de para software um es documento. casi Esse desechable. tipo Por é supuesto es muy praticamente valioso y por supuesto es muy importante, descartável, pero mas é muito probablemente no lo voy a valioso usar e yo muito importante. y nadie más lo va Provavelmente a eu vou poder usar. usar e ninguém mais Hay vai usá-lo. otro software, otra clase de Há software que es outro, el prototipo, o que são que es prototipos, una herramienta que é uma utilicé yo y ferramenta tal vez mi que eu compañero dice, utilizei, oye, eso talvez meu funciona, colega eso disse, está práctico, pois isso funciona, isso é préstamelo. prático, Y me lo usa empresta. también y es E software que também se usa. reutiliza un poco Esse y é tiene algunos reutilizado usuarios, um pero pouco e tem alguns usuários, que no es mas una herramienta não é uma muy ferramenta sólida o que no muito es, sólida ou si deja de funcionar, se deixa de no se funcionar, detiene el mundo. o mundo não vai parar por Y isso. está por otro lado el Por software de outro lado, infraestructura, também temos que o es software de infraestrutura, el software que é o el que cual, del cual dependemos para do funcionar, qual para que nuestro dependemos proceso de para investigación que o nosso funcione. processo Si de ese software pesquisa deja de funcione. funcionar, E se esse deixa de alguien va a gritar, funcionar, alguien va a decir, ¿por alguém qué vai no gritar, funciona? alguém vai dizer, ¿Por por qué que que isso não GitHub está no funcionó? funcionando? Por que já não funciona hoje? Entonces, estas son tres Então, clases essas são que 3 identificaron en tipos Australia. Y creo, que criaram na mi Austrália. punto de vista personal es E o que meu ponto de vista pessoal cuando é que, tratamos de clasificar el quando software en tentamos estas tres classificar categorías, um software siempre nessas hay 3 algo que categorias, es sempre bueno, alguma sí, coisa pero el que é mío bom, está sim, un mas poco o entre meu estas dos. está entre mais ou Va menos en entre el essas duas. casi de análisis, pero sí hay un Bom, par de vai personas parte que de yo lo análises, reutilicé mas, para otro bom, proyecto. eu Entonces el software reutilizei para outro normalmente projeto. está en Então, estas o tres software categorías, pero eso es geralmente como estão nessas a 3 categorias, grandes rasgos. mas A isso muy falando grandes assim, rasgos sí hay a estas tres categorías. grandes Pero rasgos estão realmente essas el 3 software es categorias. como un Mas o espectro. Puede software estar, é um espectro ser o de e pode análisis o estar, un poco pode más ser de prototipo análise, o algo um en pouco mais medio prototipo, o de ou algo mais ou infraestructura, menos pero no bueno, meio, ou também de llamarlo infraestrutura. infraestructura es Mas chamá-lo exagerado. de Entonces infraestrutura é es un exagerado. espectro Então, é estas clases é son um útiles espectro. para tratar Isso são úteis para tentar tener un modelo mental de ter cómo um modelo utilizamos mental nuestro de software, pero como utilizamos nosso no están software. escritas en piedra y no son Mas não estão la escritos Biblia. em pedra e não são a También Bíblia. hay que Assim tomarlas que con un poco temos que tomar com um pouco de levedad ahí. Bien, pues el software por supuesto es importante o software, claro que é y es importante, importante que e é el software importante, sea abierto en la é medida de lo importante que posible. ele seja aberto na medida do possível. UNESCO publicó hace un par de años O Unesco, há alguns unas anos, guías publicou uns guias sobre la importancia de la ciencia sobre a abierta importância da ciência y de la aberta ciencia e abierta sobre o papel da ciência aberta en el mundo no científico mundo y las científico. recomendaciones E de as ciencia abierta de recomendações de UNESCO ciência mencionan aberta el da software Unesco como una Aberta parte menciona que o fundamental software é uma parte del proceso fundamental científico, do del processo proceso científico científico, abierto.
científico aberto. Entonces, el software Então, junto con las publicaciones, o el hardware, software los junto com as datos, publicações, o es una hardware, os parte dados, fundamental de la são ciencia abierta, partes fundamentais de da acuerdo a ciência UNESCO. aberta, de Y acordo com entonces, a ¿qué Unesco. quiere decir esto? Portanto, Quiere decir o que que isso quer que dizer? nuestro Quer software dizer sea que nós queremos que o nosso lo más software abierto posible para seja que o otros mais puedan aberto trabajar possível con él, para que para que outros otros possam puedan trabalhar com reproducir ele, para que nuestros possam resultados. reproduzir os Aparte, nossos eso es resultados. fundamental de la Isso ciencia, é que parte fundamental da uno hace un ciência. experimento y alguien A más gente puede faz um experimento verificar e ese alguém resultado y mais puede pode reproducir ese verificar esse experimento resultado e en possa las condiciones reproduzir adecuadas. esse experimento em condições adequadas. Y cuando hablamos de software, ¿qué E quiere quando decir? falamos de software, o que quer dizer? Que podamos reproducir un Que pode experimento. ser Bueno, quiere decir que si reproduzir um yo experimento, quer usé mi dizer que se software eu para producir usei meu software ciertos para resultados, produzir una certos gráfica, un resultados, um análisis, gráfico, uma análise, alguien más debe poder usar alguém mi mais também mismo deve software, poder mi usá-lo, mismo software o meu mesmo software parecido. ou algo parecido. Hablemos del mismo software en ese momento Falamos do mesmo software para nesse momento producir para el mismo resultado. produzir o Entonces, mesmo resultado. si alguien Portanto, más no puede se reproducir el alguém mismo não pode resultado, quiere decir reproduzir o que hay mesmo algo resultado, quer raro, dizer que sospechoso alguma en coisa mi ciencia está. suspeita, que a minha Y ciência não esto debe está ser, correta. también Isso es também, algo que puede ser una persona en otro isso é uma lugar coisa o que puede pode ser ser uma pessoa em outro una lugar persona en ou el uma futuro. pessoa no Puedo ser yo futuro. en 10 años que Posso quiero ser eu reproducir dentro de 10 anos que mi quero experimento reproduzir y o mesmo mi experimento software tiene que ser e meu capaz software tem que de ser reproducir mi capaz experimento. de Y bueno, reproduzir ya no ese puedo reproducir mi mesmo experimento porque experimento. usé Eu digo, Windows não, já 91 não para posso eso, porque eso eu no usei o funciona. Windows 91 para esse, já não funciona. Eso es un poco lo que queremos Isto é evitar. um pouco Queremos do que que nuestro queremos software sea evitar. reproducible a través Queremos del que ele tiempo. possa ser Y quiere decir que reproduzível también ao longo do queremos que tempo nuestro e que software sea também queremos que ele reutilizado. seja O sea, que si reutilizado. yo hice un análisis Se eu, con ok, se ciertos eu fiz uma datos, análise com alguien certos dados, más puede usar mi alguém mismo software mais con pode datos usar o meu ligeramente mesmo diferentes, software pero com dados comparables, diferentes, mas que possam para ser producir comparáveis, resultados que son para produzir diferentes, pero que son resultados que são comparables. diferentes, mas que possam ser comparados. Y bueno, Bem, eso es lo que queremos hacer, queremos isso é o que lograr que el queremos software fazer. Queremos fazer sale com con que ele tiempo. seja La mala reutilizado com o noticia es que tempo. el software A se notícia deteriora ruim con é el que tiempo. ele se deteriora com o ¿Qué tempo. quiere decir esto? O que quer Quiere dizer decir isso? que Quer en dizer los que papers que escribimos normalmente nos, tenemos esta nos idea, papers que en paper escrevemos no se temos essa escribe como ideia. O usamos paper ciertos não se escreve datos como o usamos certos cierto dados, software para producir certo ciertos software para resultados, produzir certos pero cuando resultados. alguien más, puede ser Porém, el quando alguém estudiante de mais, doctorado que pode empieza ser o justo estudante de un año doutorado después que de que yo começou terminé, um ano depois que eu dice, oh, terminei, diz: Ó, qué paper tan interesante, quiero que, hacer ese mismo que experimento paper para tão interessante, eu hacer quero fazer eu algo mesmo. más, para Eu quero hacer aproveitar este una para versión más fazer algo avanzada. mais, fazer uma versão mais Tienen que avançada. hacer el Eles trabajo de têm que detective, tipo fazer o Sherlock trabalho de Holmes, para poder detetive, tem que ser encontrar como Sherlock mi Holmes, mismo, para mis encontrar mismos datos y mis os mismos meus software mesmos para dados, meu reproducir mesmo mis software para resultados, reproduzir os mesmos pero resultados. se van a encontrar con que Mas vão tristemente ver que, nadie ha mantenido mi software, tristemente, entonces está o llena meu de software não virus, teve arañas y ya no funciona. manutenção, está cheio de teias Eso de es lo aranha. que pasa normalmente. Então, isso que acontece geralmente. ¿Cómo podemos Como evitar podemos esto? evitar isto? Ah, ¿Cómo podemos prevenir que el software deje de funcionar? Bueno, Como podemos prevenir pues que o a software não grandes deixe de rasgos lo que funcionar? queremos es evitar A esta grandes situación rasgos, en queremos que evitar essa alguien situação busque mi em software que en un alguém par de procure años y meu encuentre software todo lleno dentro de de uns arañas. anos e vai encontrar que ele está cheio de teia de ¿Cómo aranha. podemos evitar esto? Bueno, Como podemos evitar? no reinventando la rueda. Si Não temos que yo escribí mi reinventar a propio roda. software Se eu escrevi meu eh, próprio software y nadie más lo e utiliza, ninguém pues mais o va a utiliza, terminar lleno de telarañas. pois vai Si en terminar cambio cheio de utilizo teia de software aranha. que ya existe, Mas software se que eu alguien más utilizo um que usó já y que tiene una que base alguém de mais usuarios más usou, grande, é que es tem uma más base de probable, usuários maior, no es seguro é ni nada mais es seguro provável, mais en esta seguro. vida, pero es más Mas nada é probable seguro que nessa vida, mas é mais provável cuando lo que quieran reutilizar lo quando puedan queiram hacer. reutilizá-lo, Entonces, possa tratar fazê-lo. de Tentar, então, reutilizar software en la medida de lo tentar posible, reutilizar no escribir software mi na propia medida do librería de possível, análisis não escrever a minha própria livraria de matrices, análise, de pero matrizes, tratar de usar una etc. que ya existe Mas vamos en la tentar medida de lo uma posible. que já existe na Si medida tengo do que escribir possível. mi propio Se software, tenho que tratar de escrever meu hacerlo de próprio acuerdo a buenas software, prácticas. tem que ser ¿Qué quiere decir de esto? acordo com Bien as boas documentado, práticas, bem, con que seja bem pruebas, con todo documentado, eso. com Y provas, com voy a tudo regresar isso. a ese punto
Volto a este ponto daqui a pouco. Y promover adopción en la E comunidad. promover a ¿Qué quiere adoção decir na esto? Promover comunidade. que otras personas Eu quero, puedan utilizar mi software y quer que dizer otras que outras personas lo pessoas utilicen, possam porque mientras más personas utilizar meu utilicen mi software, software, porque quanto más mais probable que pessoas alguien más utilizam también esse intente software, mantenerlo, intente isso arreglar quer dizer que alguém mais vai tentar mantê-lo, potenciales consertar bugs que tenga mi software algumas y que lo bugs que trate de, possam ter aí, alguns de problemas, mantener funcionando por más e tiempo mantê-lo funcionando por mais y tempo. evitar la situación E de que esté evitar cubierto de a virus. situação de que ele esteja cheio, coberto por Entonces, teias de aranha. esta es más o menos la idea Isto é que mais ou existe. menos a ideia que existe desses Los princípios. principios FAIR, Os no estoy princípios seguro qué tantos FAIR. Não sei se, están familiarizados con se ellos, todos estão pero familiarizados com ele, vienen del acrónimo en mas inglés vem Findable, do Accessible, acrônimo Interoperable, Reusable. Findable, Quiere Accessible, decir que queremos que Interoperable nuestro e software Reusable. alguien más lo pueda encontrar, Queremos que alguém possa pueda acceder a encontrar, él, possa pueda acessar, interoperar possa con él y lo interoperar pueda com ele reutilizar. e possa Entonces, reutilizar. estos principios FAIR Esses fueron princípios FAIR publicados foram en el 2016 publicados em y sobre todo 2016, estaban pensados para principalmente estavam pensados manejo de datos, para manejo de pero dados, en el mas em 2018 2018 la Comisión Europea a Comissão publicó un reporte Europeia en el que decían que estos publicou um principios FAIR relatório dizendo que esses princípios son relevantes FAIR para são otro tipo de relevantes objetos também para digitales, outro tipo de incluyendo el objetos software. digitais, incluindo o software. En el Em 2019 hubo 2019, una publicación que decía, houve uma bueno, publicação que sí, dizia: estos bom, principios FAIR sim, son esses importantes princípios para el são software porque queremos importantes que igual que para los o datos software, sean porque reutilizables en el queremos que futuro, esses dados possam ser pero necesitan reutilizados ser no un poco futuro, ajustados mas precisam ser para ser fazer alguns relevantes ajustes para el software, para que sejam relevantes para o software. porque el software no son Porque datos. Y en el o mismo software não é um año, dado. el E no Census mesmo Bureau, ano, junto con otra organización que se a llama DANS, a organização DANS e outras publicamos un sitio publicamos que tenía um 5 site recomendaciones para com hacer el 5 software recomendações para un fazer que poco esse más fair, software que el fosse um software pouco sea mais un fair, poco mejor, un ou poco más seja, um pouco reutilizable. melhor e que No possa ser son los mais reutilizado. principios FAIR, pero Não es são os princípios parecido y FAIR, es un poco mas é para parecido eh, e, mejorar tu software en la misma e é dirección. para melhorar suas opções na mesma En direção. 2021, Em otro grupo de 2021, personas outro grupo de editamos los pessoas, principios FAIR, que es una editamos os adaptación de princípios los FAIR, principios FAIR que é para uma datos, adaptação dos para que princípios pudiesen FAIR ser para dados, aplicables a software. para que pudesse ser aplicado Y, ao software. y E, esto en 2023 em 2023 fueron adaptados foram adaptados específicamente especificamente para estos para dizer, principios, pero ok, cómo los esses princípios hacemos estão muito bem, una guía mas práctica como para nós aplicar fazemos um guia prático para poder biología aplicar en general, em biologia em geral? porque esos principios Porque FAIR son un esses poco princípios genéricos y FAIR são um pouco estamos tratando de genéricos hacerlo un poco más e aterrizado a un estamos tentando campo en fazer um específico. pouco mais para um Y campo, uma área desde el específica. año pasado E hay desde o ano passado un grupo de existe trabajo um grupo de en trabalho RISA, Research Software Alliance, que les voy a em hablar un poco más de ello vou después, falar um pouco mais sobre ele para depois, em hacer RISA, más de estas guías que para los hagan un fazer poco más mais aterrizados a guias que estão um casos pouco mais específicos de objetos aterrizadas em casos específicos. específicos. Entonces, bueno, así es como han Então, ido evolucionando estos aqui principios foi FAIR como a foi través de los años, evoluindo os principalmente princípios enfocados FAIR en ao los longo dos datos, a anos, tratar de ser más principalmente enfocados al focado nos software en dados, general tentando y ser mais ser focados em aplicables a software software em en geral e diferentes possa campos ser aplicado a de software la em ciencia. diferentes áreas da ciência. Hace un par de años hubo Há 2 anos, houve uma. el año pasado hubo Foi no ano passado, houve una encuesta. uma Era una pesquisa, encuesta como 2 años después de que se de, publicaron los ou principios seja, FAIR 2 anos para ver depois que qué publicaram os tanto princípios FAIR, para ver que serían tanto eles adoptados, qué estavam tanto la sendo comunidad adotados científica los e a estaba comunidade utilizando. científica Y una estava de las cosas utilizando. que concluyó E uma esta das coisas que encuesta era concluiu que se esta necesitaban pesquisa é guías que más prácticas para precisavam de guias mais implementar los práticos principios FAIR en para diferentes implementar os princípios campos, FAIR em que es diferentes lo que áreas, está haciendo que é o que está este sendo task feito force. agora por esse grupo de Entonces, trabalho do es suficiente seguir RISA. los principios FAIR para que nuestro Basta seguir software os princípios FAIR sea de buena calidad para que o y nosso no se software llene seja de de boa telarañas. qualidade e não se encha de La teia de mala aranha. noticia es que no. A má notícia é que não. Los principios FAIR nos Os ayudan princípios y nos FAIR nos ayudan un poco ajudam, a llevarnos nos en esa ajudam um dirección, pouco pero nessa no direção, son mas não são una receta mágica que uma siguiendo los receita principios FAIR mágica, todos tus que se problemas se você acaban. segue os princípios FAIR, todos Hay os software problemas que vão se puede seguir los acabar. principios FAIR y aún Aqui um así autor llenarse de telarañas.
Você pode seguir os princípios FAIR e mesmo assim encher de teia de aranha, e alguns que não seguem os princípios FAIR e continuam funcionando depois de muitos anos. En el centro, en el Listening Center donde No trabajo, Listening Center, onde eu trabalho, empezamos a pensar qué más podemos hacer además de o los que mais principios que FAIR podemos que ser, nos além pueda dos ayudar princípios FAIR, que possa nos a evitar ajudar que nuestro software se llene de tejas de a araña. ajudar que nosso software não Y esteja cheio creamos de esta teia de guía que aranha. es E criamos este guia, Software Management Plans, que es un Software plan Manager, de gestión de o software. plano de gestão de software. Voy a usar el acrónimo en inglés Eu vou SMP usar o porque acrônimo em inglês es SMP, lo que usamos todos los días porque é o cuando que hablamos de usamos estos planes todos de os gestión de dias quando software. falamos de planos de Entonces, gestão de una disculpa software. por usar el acrónimo en Peço inglés. desculpa por usá-lo Pero la idea de em este plan de inglês, gestión de datos mas es a muy ideia parecido a los é principios FAIR. muito ¿Qué parecida cosas aos podemos princípios S. hacer Que para que coisas nuestro podemos software fazer para que o no nosso no se software llene de telarañas? não se encha de teias de aranha? Y este es tratar de reutilizar lo que Tentar ya exista, reutilizar algo tratar que já exista. de pensar en quién lo va a mantener, Temos que tratar de pensar em quem pensar vai cómo mantê-lo lo van a usar e los demás pensamos como os demais vão usá-lo tratar de e pensar tentar desde el principio pensar de nuestro proyecto de desde, software desde o cómo início podemos do nosso hacer projeto, que este como software podemos sea fazer reutilizable que ele a possa largo ser plazo. reutilizado a longo Ah, prazo. em, estos planes de gestión de software Esses planos de SMPs gestão tienen varios componentes. de software têm vários Básicamente, componentes, basicamente. hay toda una colección de diferentes componentes, Existe toda uma pero como decía coleção antes, no de todo el software es diferentes igual. Hay componentes, algún mas software, nem todo algunos software é software que igual, son alguns são más mais solo para análisis, hay somente softwares que para son más de análise, infraestructura, outro que é mais de depende de infraestrutura, dónde esté e uno depende onde a gente en ese esteja espectro. nesse Pueden estar espectro. una o dos cositas de Pode estos estar uma ou componentes duas o puede coisas deste necesitar componente. Você pode precisar uma ou duas todos coisas estos desse componentes que componente ou recomendamos todos y esses tal vez componentes que incluso algunos recomendamos más, si e es talvez alguns realmente un mais. software Se que realmente va a llevar é gente um a la software luna, que vai levar as pessoas à probablemente Lua, necesitas todos estos y provavelmente você algunos más. precisar de todos esses e talvez alguns mais. Estos componentes son un poco Esses opcionales, son un componentes são um poco pouco opcionais, cosas que es bueno pensar cuando estás são desarrollando coisas software, que é pero bom no pensar todos quando estos está componentes desenvolvendo um software, aplican mas nem a todos todos los eles proyectos. se aplicam a todos os Y entonces, projetos. ¿cómo sabe uno cuáles Como sí y cuáles sabemos no? então quais sim e Normalmente decimos, quais bueno, hay não? que empezar pensando Bom, cuál es nós el temos que objetivo de começar a este software. pensar qual é o objetivo do seu ¿Ok? software. ¿Qué es Bem, lo que hace mi software? ¿Qué es lo o que o meu por software por qué faz? estoy creando Por que que eu estou este criando este, código? ¿Por qué estoy escribiendo este este código? código? Por que eu estou Viendo, ok, escrevendo? ¿cuál es mi misión? Qual é a minha missão? ¿Qué nicho de mercado cumplo con Qual é este o nicho software? de mercado? Cumpro Y eso me com dice un esse poco, ok, mercado e me diz mi então, objetivo es muito bem, o meu solo objetivo é somente publicar, publicar, hacer la grafiquita para mi paper. fazer o Ok, gráfico para meu perfecto. paper, ok, Entonces ya tudo sé que bem. no tengo que preocuparme. Já sei que eu não tenho que me preocupar então, La gente en que 20 as añitos puede seguir pessoas dentro utilizando. de 20 anos possam continuar Mientras funcione al utilizando. final del día y alguien más Enquanto pueda não ver, ah, ¿cómo funciona, no hiciste esa final do dia alguém grafiquita? mais Ah, ok, pode ver ya e me vi. pergunta como você fez esse Con gráfico. eso basta. Ah, bom, já vi, Si mi com isso é objetivo es, suficiente. quiero Mas hacer se o meu un objetivo é software que que eu va quero a fazer um analizar software que vai cientos de miles de analisar fotografías que tomo del milhares de espacio todos los fotografias días, que eu tienen tomo que do estar espaço todos os procesadas antes dias de e tem las que 3 estar de la mañana. processadas antes das 3 da Ah, manhã. ok, eso es un software un poco Muito más de bem. infraestructura, entonces Este es é um ponerle un pouco, poco más precisa de mais atención, a ver, ok, ¿dónde infraestrutura, va eu tenho que colocar mais que va a atenção correr a este ele, software onde ele vai rodar, hay que optimizarlo más y tengo que tem que, ponerle un tem que poco más de melhorar, esfuerzo assim que eu tenho que fazer um para pouco que mi mais de software esforço para que funcione esse bien. software possa funcionar Entonces, bem. hay Então, varios campos de estos existem componentes. vários Algunos de campos estos desses componentes son más componentes, alguns relacionados a deles estão mais cuestiones de ingeniería, relacionados como com diseño questões de mi software para engenharia, que funcione como eu bien. desenho meu software Algunos de para, estos de uma forma componentes son más possível. relacionados a Alguns estão documentación, relacionados com cómo documentos, documento mi software documentação, para que como eu los documento que lo meu van a software utilizar lo para puedan aqueles que vão utilizar. usá-lo Y uno es possam cómo fazê-lo. gestiono E mi depois, software, como qué eu otras faço a cosas gestão hago do meu que no son software. Que directamente outras coisas eu faço programar, que não são pero que ayudan a que mi diretamente software sea programar, mas ajuda que meu que software siga possa ser, funcionando y pueda ser continuar fácil de funcionando adoptarlo en e nuestro seja equipo. fácil de adotar. No cuestiones de ingeniería, Não são questões de las engenharia, agrupamos en gestión nós de gestión agrupamos de proyectos. então em gestão de projetos. Ok, cuestiones de Bem, ingeniería. Hablamos questões de de cosas engenharia, como control de versiones. falamos Aquí com puede coisas uno como pensar, bueno, controle ¿cómo de voy a manejar control versões, de versiones? como Bueno, eu vou subo mi manejar software a essas GitHub, en versões, GitLab, ele vai estar em GitLab, GitLab de mi universidad. no laboratório da minha universidade.
E o mais importante é que não existe uma resposta correta ou incorreta, mas eu já pensei como eu vou controlar as versões, e isso basta. Pacotes, eu preciso colocar pacotes, principalmente para aqueles que são protótipos e infraestrutura, o que é mais fácil de instalar para meus usuários. Para mim é importante, portanto, talvez seja bom fazer pacotes com um único comando ou dar 2 cliques para instalar, talvez não é importante para o meu software. Então, isso é opcional. Testes, uma questão de engenharia que é forte. Eu quero que minhas testes estejam automatizados, que possam rodar uma nova versão do meu software. Que nível de testes eu preciso e que tão automatizadas têm que estar. Isso também é outro componente. E qualidade do software. Que tanto eu preciso que ele seja e cumpra com certos padrões de engenharia de software. Há muitas práticas de engenharia de software que existem e que tanto eu preciso segui-las, porque o meu software vai ser utilizado por muitas pessoas ou vai ser utilizado somente por mim. Portanto, basta com que eu esteja contente, que eu possa ler meu código. Depois de amanhã, isso já basta. Documentação, quando falamos de documentos, tentamos dividir entre diferentes categorias, pensando em quem vai utilizar o meu software, que tipo de documento precisa. Nos componentes temos 3 tipos de documentação, dos que falamos, de usuários, de desenvolvimento de abertura e desenvolvimento. Isso vai depender da pessoa que vai utilizar meu software. Então, Carlos, perdão. Só que nos restam mais 5 minutos, tudo bem? Sim. Perfeito. Sim, perfeito, perfeito. Não te preocupes. Graças, Washington. não se preocupe. Obrigado, Washington, por me lembrar. Recordarme. Me apuro. Vou correr. Outra questão dos componentes é o repositório, manutenção, licenças, citações, recursos, análise de risco. São muitas pequenas coisas que podemos fazer durante o desenvolvimento do software, que as pessoas que vão utilizá-lo possam encontrar facilmente, possam utilizar porque tem a licença correta. Se para mim é importante ter um software e como eu faço a citação de um paper que tem informação necessária para poder fazer a citação, que esteja no repositório, que seja útil para as pessoas que vão precisar dele. Esses componentes que são um pouco mais genéricos na gestão de projetos são questão, nem tudo é importante para o meu software, nem para todo tipo de software, mas dependendo das necessidades do meu software, eu preciso ver quais deles são importantes. E como eu dizia, a ideia desses componentes é que são modulares. Podemos escolher que coisas são importantes para meu software e quais vão utilizar para meu plano de gestão de software. Eu posso ter diferentes versões para diferentes tipos de software, diferentes ferramentas. Posso ter diferentes SPM com diferentes componentes. Para eu digo, eu preciso dessas 3 coisas, é só isso, está bem? Para outro, é um pouco mais elaborado, eu preciso mais desses componentes. Eu posso construir meu plano à medida do que o meu software precisa. Agora bem, tudo isso são muitas informações e nós, como cientistas, a não ser que sejamos engenheiros em sistemas de computação, especialista em computação, são muitas coisas que eu não sei. E agora, quem poderá me ajudar a cumprir com todos esses e a entender todos esses requisitos e saber quais são relevantes para o meu software e quais não? Por sorte, isso é uma coisa que já existe, existem muitos guias, e está The Turing Way, que é um guia
para fazer ciencia de datos reproducible y que para tiene, fazer ciência de incluye dados muchos de estos reproduzível temas sobre e control de inclui muitos versiones, sobre sistemas licencias, sobre sobre controle de protección de versões, datos, licenças, sobre citações, revisión de código, testes, y es revisão de un gran códigos. recurso para poder É um encontrar. recurso muito grande No sé para qué quiere decir encontrar. esto de control Não de sei o que versiones. quer dizer Puede sobre ver controle de Turing Way y versões. entender un poco, Vocês podem tener ir una no Turing introducción, Way una e buena ter aí introducción en uma todos boa estos temas, en introdução todos estos em temas que todos tienen que esses ver con temas. software de Tudo que tem que investigación. ver com software de pesquisa. El License Center también tenemos O License Center também temos. una clase, un módulo Temos un um poco al módulo estilo de Software Carpentry, ao estilo de que Software es sobre Carpentry, cómo manejar tu que é software y como cuáles manejar son o todas seu las cosas software que tienen e que quais são tener en todas as cuenta. coisas que você tem que También considerar. incluye muchos de los mismos Inclui temas y também también muito dos mesmos temas e una também introducción a é uma todos estos temas introdução de a todos esses software de temas investigación e sistema y de que tiene pesquisa. muchos E links tem a otros sitios muitos donde links puedes encontrar a más outros información detallada sites sobre onde você pode encontrar control de mais versiones informações particulares, sobre sobre controle licencias de de versões, protección de datos, especialmente etc. licenças ¿Ya? ou sobre Este, citações. también hay muchos videos y Também há muitos tutoriales. vídeos e tutoriais. Helmholtz Institute en Alemania O Health tienen Institute na una Alemanha serie de seminarios, el tem uma série IRSI, de que formulário son seminarios de muchos temas de software de RSE, investigación, que são muitos temas desde de lenguajes de pesquisa, programación en desde particular linguagem de programação hasta em control de particular, versiones y cosas até así. mesmo controle de Y versões. Code for Thought es un E, podcast que habla de muchos de estos e temas Code muy for All relevantes é um podcast que fala desses a veces temas. muy técnico, a Às veces vezes são un muito poco más técnicos, às genérico, un poco vezes um más pouco mais abstracto, genéricos, pero tienen abstratos, mas un podcast tem muy bueno para é um tener podcast muito bom una para introducción a ter todos estos temas uma de software. introdução a todos os sistemas de Y por software supuesto hay de, muchas em pesquisa. organizaciones que se Também há dedican muitas organizações que se dedicam a ayudar gente, a ayudar a a la gente en ajudar este espacio. as pessoas nesse espaço. Hay todas las organizaciones Aqui estão RSI todas as organizações a través del mundo. RSE El año ao longo pasado, do Research mundo. Software Alliance publicaron un No ano blog passado, o donde Research Software trataban de Alliance crear tentaram un criar panorama de todas panorama las organizaciones que existen de todas as alrededor del mundo. organizações ao redor do mundo. El Software Sustainability O Institute en Software Inglaterra también es una Sustainability organización que está Institute é uma dedicada organização a crear dedicada recursos, a organizar criar eventos. recursos, organizar Tienen un eventos. fellowship program Tem um que me parece fellowship que program este año que otra vez eu será acho que este ano abierto será para internacional, aberto pero no estoy seguro. para internacional. Y bueno, también es una Para, organización que também é uma contribuye organização mucho al que software contribui de muito investigación. ao software de pesquisa. Software Heritage también es Software una Heritage organización é uma organização também tratan de preservar el código que fuente tenta como preservar o parte código-fonte, porque del é legado de la parte humanidad. do legado Tratan da de humanidade tener e una tentam copia de todo el ter software uma que está cópia en de Internet. todos os softwares que estão na Una internet. misión bastante É uma noble. missão bastante nobre. El European Open Science Cloud, que es una EOPS iniciativa Site, europea para ou a sete crear un cómputo European Open para Science Cloud facilitar el cómputo é para facilitar científico. a Es una computação organización que científica, é tiene uma también organização muchos grupos de com expertos muitos que grupos de tratan de enfrentar especialistas que algunos de tentam estos retos enfrentar de os software de desafios investigación. do software de investigação. E Research Data Alliance Research, es otra de estas organizaciones Research Data que tiene Alliance muchos é outra grupos de organização que tem trabajo, muitos grupos de interés, trabalho, grupos de interesse para todo lo que tiene que ver con para tudo manejo que de tem que datos ver com manejo de dados, de investigación. de pesquisas. Y varios de los grupos que tienen E el vários Data dos Alliance también grupos que están têm Research Data Alliance software. estão focados em Y por software. supuesto, E Research também Software Alliance, Research Software que Alliance eso es otra organización que é se outra dedica organização a que se dedica tratar de fomentar el a desarrollo, incentivar o que haya más desenvolvimento reconocimiento para que al exista mais software de investigación y a la reconhecimento gente que ao software de crea el pesquisa software de e às investigación. pessoas que o criam. Entonces, Então, para concluindo, terminar y antes de que Washington me e patee, antes que o Acho me dê el software de me investigación chute, juega un papel software de importante en investigação el joga ciclo um de vida papel importante no investigativo, ciclo de vida nos ayuda a investigativo, ser más
nos ajuda a ser mais ocupar mis datos para transparentes, nosotros. eficientes Pero ao como toda compartilhar nossos herramienta, dados, mas como necesita toda ferramenta precisa sepamos cómo utilizarla, que lo que utilicemos saibamos como adecuadamente, utilizá-la que le de demos el forma mantenimiento adequada e dar a necesario manutenção siguiendo buenas prácticas de necessária investigación. seguindo boas práticas de Bueno, hay una pesquisa. comunidad entera Existe uma de comunidade gente dedicada al inteira de software de pessoas que são investigación y los dedicadas invito ao software de a pesquisa. entrar en Eu contacto convido a que con vocês esta entrem em comunidad. contato junto a essa Por supuesto, comunidade, claro, RISA, que son quienes organizan en RISA, parte este que são webinar, os que organizam y em parte este muchos webinário. grupos de Tem interés muitos grupos de interesse relacionados a software de que estão investigación. relacionados com o Entonces, software de pesquisa esperamos que e entren en esperamos contacto então con RISA que entrem em también contato com y RISA esperamos darles la bienvenida en e esta queremos comunidad. dar as boas-vindas nessa comunidade. Les dejo mis datos por si Aqui quieren estão meus contactarme dados, se querem entrar em contato comigo. y E con eso es todo lo que tenía que decir. isso é tudo que eu tinha que dizer. Perdón, Washington, si me pasé un poco del Desculpem, tiempo. Washington, se eu passei do tempo. Não, perfeito, Carlos. Muito obrigado. Como estamos assim apertados com o tempo, eu vou passar diretamente então à Yanina. Vamos fazer mais duas apresentações curtas, né, de Yanina e Riva, e depois vamos à sessão de discussão e respostas às perguntas e discussão, tá bom? Obrigado. Yanina, pode dar sequência então. Obrigado. Bueno, muchas gracias, Washington. Bueno, retomando un poquito lo Muito que obrigado, mencionó Washington. Carlos, Retomando o que foi yo les mencionado voy a por hablar de Carlos, otra eu vou falar organización de que no outra estaba en este organização slide, que que está también nos slides, apoya que y está ayuda a também las personas apoia e que ajuda hacen a y desarrollan pessoas software de que investigación fazem e desenvolvem con un software de foco en el pesquisa, lenguaje de R, com um foco na la lembrança de organización se llama Open Science, y tenemos Open nuestra Science, prima hermana mas nós para temos a Python que se nossa llama prima irmã PyOpenSci. para Así Python, que chama Python les OpenSci. voy a contar un poquito de qué va. Assim, eu vou te contar um pouco sobre isso. OpenSci tiene ya casi 15 años. OpenSci já tem praticamente 15 anos. A ideia é fomentar uma cultura que valora a pesquisa aberta, colaborativa e reproduzível, através do uso de dados compartilhados e métodos reutilizáveis. Aqui, métodos onde entra o software. Nos dados também, porque temos um software que ajuda como publicar e compartilhar, cumprindo um pouco os princípios FAIR que o Carlos mencionou. Mas estamos focados no desenvolvimento do software de pesquisa. E para isso criamos uma estrutura técnica e social. Porque um dos princípios aqui que estas coisas a gente não faz sozinho, senão que geralmente fazemos com um grupo de trabalho, dentro de uma comunidade e fazemos com outras pessoas. Para R, a nossa programação para facilitar a ciência aberta numa comunidade amigável, acolhedora e diversa. Temos quatro principais programas onde fazemos isto. O mais conhecido, que tem mais anos, é a nossa revisão por pares de software. Vamos falar sobre isso. R-Universe, um projeto não multilingüe desde o ponto de vista de linguagem de programação, mas sim de idiomas de pessoas. E um programa de campeões, que também eu vou convidá-los a participarem todos, mas também no programa de campeões, seja de seu interesse. Vamos com o primeiro. OpenSci, no princípio, criava software para pesquisa, desenvolvia no formato de pacotes de R. As pessoas começaram a usar esses pacotes, a gostar como estavam feitos. Todos são softwares abertos. E começou a aceitar a contribuição de pessoas que desenvolviam pacotes e começavam a fazer parte da suite de OpenSci. Ajudar um ao outro, ajudar as pessoas, esses desenvolvedores, que na sua maioria são cientistas que desenvolvem software, não são pessoas de ciência de computação que desenvolvem software para um científico. Requeriam de muito tempo e muito esforço. Portanto, geramos um guia de melhores práticas de desenvolvimento de software. É um livro vivo que vai se atualizando. Agora está em inglês, espanhol e português.
E este livro é o que se aplica nos nossos processos de revisão por pares. Actualmente nosotros tenemos como dos caminos. Agora temos dois caminhos. Existe um paquete de R, Existe um desarrollando pacote um de paquete R e lo envías e você ao envia software ao peer review. nosso Eh, software Esse peer review. como el de um Esse journal peer para review el software. é como um journal La para o diferencia que software. tiene con el A de journal diferença que tem transparente, é que ele é vos sabés transparente, quiénes están você sabe revisando, quiénes quem no. está Y revisando e los quem é o editores editor, saben quiénes e son os los editores autores. sabem quem são Es os autores. constructivo, o sea que É la idea es revisar el construtivo, software a ideia é y darte revisar o software recomendaciones en e cómo dar mejorar recomendações sobre diferentes como aspectos melhorar de ese diferentes software. aspectos desse No software. conflictivo, viene Não el é famoso não, reviewer 2 que todos não decimos que a conflitivo. veces nos da O revisor, esas opiniones o peer que no nos revision, hacen review tan bien, 2, sino segunda que revisão. pensar ahí. Isso Y não es existe abierto, no todo se RO basa Pensais. en Tudo é aberto, issues tudo de acontece. todo ocurre ahí y Tudo está todo acontece disponible aí, para que ustedes puedan tudo ver está disponível cómo para van que possam ocurriendo ver esas revisiones. como vai Así acontecendo essas que revisões. lo Portanto, primero que hay que hacer es hacer o una primeiro que consulta temos que previa fazer é para fazer ver si uma el paquete consulta entra dentro pré-envio para ver se o de lo que pacote OpenSci puede entra do revisar. alcance do que En OpenSci, general tenemos dos ROPensai revisores, possa uno que revisar. sabe de Temos dois desarrollo de revisores, software y um otro que que sabe sabe de de la desenvolvimento de disciplina software que tiene e que outro ver que con ese sabe da paquete. disciplina que está relacionada a Después esse hacer peer pacote. review, Depois usabilidad, do peer calidad, review, estilo, usabilidade, y qualidade, estilo. aceptación del E na 100%, aceitação porque do de vuelta la 100%, idea no porque es aceptar novamente o a rechazar ideia esa não é solución, aceitar sino ou tener la recusar, mejor calidad se não ter a posible melhor en el qualidade software que possível nosotros no usamos software para que nós investigar. usamos para, Así que para ahí cuando se pesquisar. acepta, se etiqueta Assim, y se quando é agrega aceitado, quando al é aceito, conjunto de paquetes esse é de ROPensai, que etiquetado en e este são momento son agregados ao más de conjunto de 300 pacote paquetes RO Pensais, que no en momento são mais de diferentes 300 pacotes disciplinas. em diferentes Lo disciplinas. que nosotros revisamos es que la O que licencia revisamos é que a sea licença compatible seja con OSI, que compatível la com documentación OSI, esté que a completa, que documentação haya esteja alta completa, cobertura que de los haja uma tests, que el alta código sea cobertura dos legible testes, o y código seja aspectos de legível usabilidad desde el e punto de aspecto vista de del usuario. usabilidade desde o ponto de Y vista do tenemos un bot usuário. que ayuda E chequeando temos algunas um cosas de bot que nos forma ajuda automática a revisar algumas y que coisas de intenta forma automática sacarle e que tenta algunas de las tareas tirar repetitivas algumas a los das revisores tarefas y editores, entonces repetitivas ellos se pueden aos concentrar revisores e editores, específicamente para que en eles esa possam se interacción concentrar somente humano-autores, nessa interação revisores-editores humano-autor, revisor, y se editor, entra en ese feedback e hasta que todos están de concentrado com acuerdo que el com paquete esse cumple con feedback todas até las que o pacote recomendaciones cumpra com y es todas as aceptado. recomendações e é aceito. Así que si ustedes Assim usan un que, se paquete vocês que usam um tiene el pacote batch em de R OpenSci, que tem saben que o fue batch de revisado en el OpenScience, contenido y en el saibam que caso foi de los revisado paquetes no conteúdo. estadísticos, E nos pacotes también tiene una estatísticos, revisión desde el punto de também tem vista uma revisão desde o ponto de metodológico, vista o sea, ambos tienen, pero metodológico, ahora ou seja, nosotros podemos ambos revisar a têm, su vez mas agora nós podemos revisar implementaciones de métodos estadísticos. essa implementação de Entonces, métodos no solo que está estatísticos. bien hecho desde el punto de Não vista somente de que seja bem disponibilidad de feito software, desde o sino que ponto las de vista de funciones engenharia de hacen software, lo que mas se que as supone que funções hacen y tiene fazem una o que se revisión supõe que también desde el faça punto de vista e tem uma metodológico y revisão estadístico. também desde o ponto de vista Después tenemos metodológico e RUniverse, estatístico. que Temos sería parte del RUniverse, software de que faz infraestructura. parte do software de RUniverse, si ustedes infraestrutura deciden publicar RUniverse. Se vocês su decidem paquete ahí, publicar seu pacote va a aí, generar todos los binarios que se vai necesitan para gerar instalar. todos os binários que sejam Entonces, necessários para hoy instalar. R tiene CRAN Hoje, como R su tem servidor, CRAN como RUniverse seu hace lo servidor. mismo, no chequea RUniverse faz a dependencias mesma como lo hace coisa, CRAN. não Y revisa as lo que tiene, por dependências. ejemplo, es que no tiene límites O en que la não cantidad de tem são datos que tiene en limite un na paquete quantidade de que CRAN dados sí que lo tem um tiene. pacote Entonces, que mucha CRAN tem. gente publica sus Portanto, datos muitas como pessoas publicam paquetes seus y dados como el tamaño pacotes suele ser una e o limitante. tamanho pode Bueno, ser, eso no pode existe en ser uma RUniverse. limitante. Entonces, Em RUniverse, la RUniverse idea isso es não que tem. sea un A lugar donde ideia uno pueda aqui buscar é todos los que é um paquetes que lugar onde você existen, pode tiene todos los procurar todos os CRAN, todos los pacotes que binarios de existem, conductor y tem todos todos de los CRAN, que de el resto de los bioconductor desarrolladores e todos registraron. os demais que Se os puede buscar por autor, por desenvolvedores palabra clave, por registraram. tema, Pode va a ser generar la buscar por documentación, los palavras-chave, binarios, va vai a tirar a ver los datasets documentação, que os tengan binários, vai disponibles colocar y va a os calcular un datasets que montón de estejam otras disponíveis estadísticas que están e buenas calcular para ver outras si el paquete está estatísticas que estão activo, si tiene una aí para ver comunidad se o que pacote lo está mantiene, ativo, se tem uma etcétera. comunidade Sí, que así que está acá hay un ejemplo mantendo, de mantendo, uno desculpa, en paquetes de Argentina, del nos Ministerio de pacotes da Turismo, Argentina, y do este es Ministério de uno Turismo, de e este é bien específico de ciencia que tiene que ver específico con la de investigación ciência que tem que del ver cerebro com y cómo lo podemos uma pesquisa visualizar. do cérebro
cérebro e como podemos Después, nuestro visualizar. proyecto multilingüe O nosso hemos projeto generado multilingüe, nós geramos tenemos infraestrutura, una serie de paquetes y guías temos vários para pacotes e guias
para traduzir os recursos de R Open Science, além do inglês, mantendo a qualidade que esses materiais têm. Assim que nós usamos internamente, mas tudo está aberto, assim que pode servir a outras pessoas que estejam neste processo de traduzir materiais a diferentes idiomas. E o programa de campeões, que é a última coisa que eu queria lhes contar. Temos este programa onde procuramos identificar e premiar pessoas que são líderes em comunidades de práticas abertas. Sou parte de Carpenter, que foi mencionada, também faço parte de R-Ladies, de Latin R, e todas essas comunidades abertas. Há muitas pessoas que trabalham de forma voluntária, compartilhando seu conhecimento de uma forma muito generosa, e também há muitos desenvolvedores de software. Portanto, o programa de campeões tenta identificar essas pessoas normalmente que pertençam a grupos que historicamente foram excluídos desse tipo de movimentos, e durante um ano esses campeões vão desenvolver um projeto que pode ser um novo pacote, revisar um pacote ou converter-se em revisores de R Open Science. Aí está o link para ver quais são as pessoas da América Latina que estão fazendo isso, para que vocês também possam entrar em contato e ver o que eles estão fazendo. Esses são nossos campeões e campeões. Já temos 3, os nossos mentores e instrutores. Eu convido a todos, se querem ser parte disso. Nós damos uma pequena remuneração a todos que participam e recebem o treinamento, como fazer pacotes, como ser revisores e como poder comunicar o que aprendem no programa. Esses são alguns dos pacotes desenvolvidos pelos campeões e campeões. Dentro do programa, há muito de acesso a dados e análises em dados geográficos. E se você quer participar de R Open Science, convido também, existe um guia para ver diferentes rotas e também podem falar comigo. Aqui está, eu já passei os slides, aí estão meus dados de contato. Rápido, curto e direto. Washington, passo arriba o microfone. Muito obrigado, Janina. Agradeço muitíssimo. Então, só um alerta, os que tiverem dúvidas, questões a serem colocadas, por favor, podem já ir mencionando as suas dúvidas no chat, e a gente vai, então, ao final, fazer a discussão e a resposta dessas dúvidas. Obrigado, passo, então, a Riva para dar sequência à última ponência. Muchas gracias, Washington. Muito También voy a tratar obrigado, de Washington. ser Eu também vou veloz tentar para ser que nos veloz mantengamos en el tiempo. para manter o tempo. Bueno, esto Bom, me pidieron una presentación en que me pediram uma contara la apresentação vinculación que con eu el software de contasse investigación más a desde la vinculação perspectiva de do alguien que ha software estado desde trabajando a en esto y cómo ha perspectiva llegado de a alguém ese que está punto. trabalhando nisso e como chegou Y nesse entonces voy a hablar ponto. brevemente de cómo es esto de aprender y Vou desarrollar falar software de como isso investigación de en esta aprender e tensión desenvolver entre lo software de local y lo pesquisa global. entre o local e o Como les global, decía, essa mi nombre es Riva tensão. Quiroga, trabajo Meu nome é como Rieva Research Quiroga, Fellow en eu OLS, que es una eu organización sin trabalho fines em de lucro dedicada a OLS, esta que é uma ingeniería, organização y también sem fins parte de de mi lucro, semana e também parte trabajo da minha en semana eu Tabular, trabalho em que es una Tabular, compañía que ofrece que é uma servicios de companhia que software oferece para serviços de personas software que investigan. para pessoas que fazem pesquisas. Generalmente, quienes partimos desde la Geralmente, investigación, nós partimos en un momento da uno ve el pesquisa. software, el desarrollo No de momento, software a como gente algo vê o lejano a lo que desenvolvimento de estamos software como realizando, algo hasta que muito ven longe do que estamos estas como fazendo. dos dimensiones Até que que investigando essas duas necesito dimensões, eu desarrollar estou software, empiezan a pesquisando e vincularse preciso antes. desenvolver um Y software, a veces começam a se uno vincular. parte aprendiendo un lenguaje Às de vezes, programación, vou quizás aprender uma desarrollando un linguagem de par de scripts para programação, algo propio talvez que después lo comparte con desenvolvendo otras alguns personas, scripts para outro se da cuenta que próprio hay e interés y de repente compartilha, un vê día com uno se outras da cuenta pessoas, que vê uno es quem la tem persona que interesse. está ahí entre E medio, depois vimos que a entre gente que está aí el no desarrollo meio de software y la entre investigación, desenvolvimento de software e a desarrollando herramientas pesquisa, que ya no son solo para desenvolvendo nosotros, sino que ferramentas que son não são para todo somente nuestro para equipo de nós, mas investigación, também para a o nossa por ejemplo equipe de creamos un pesquisa. paquete en R, Ou una criamos librería um en Python que le pacote va a em servir a R otra ou em persona, Python que estamos a vai cargo de la servir a outra infraestructura pessoa. que Estamos mantiene falando de estos infraestrutura proyectos que activos. mantém esses projetos ativos. Y ese camino entre Esse
esse caminho entre a pesquisa e o desenvolvimento de software. Eu coloquei aqui de uma forma linear, mas de linear tem muito pouco. Pelo contrário, é um caminho que nem sempre é uma rota clara de como vamos nos apropriando dessas ferramentas. E muitas vezes é um pouco de exploração, aprender em algum lugar, aprender de outros, contactar com pessoas para começar a construir esse caminho que nos leva a construir, a desenvolver um software para pesquisa. Y este camino muchas veces es un camino más bien solitario, sobre todo en contextos como Muitas vezes esse el caminho é nuestro solitário, latinoamericano, en que no como siempre nós na está América claro esto como una Latina, que nem vía de sempre está que claro isso como las uma personas que via investigan pueden com que as empezar pessoas que a pesquisam desarrollar possam software. começar a Y desenvolver muchas veces um partimos software. con esta idea de que, Muitas bueno, vezes necesito partimos com a resolver ideia, un problema eu preciso resolver um desarrollando problema código. com ¿Cómo lo código. resuelvo? En Como eu algunas faço? disciplinas existe una suerte como de currículum Em alguma oculto. disciplina existe No um sé si la currículo persona que oculto. guió mi tesis Não de sei se a doctorado pessoa que me o de ajudou maestría no sabe meu de esto, tese, me va a na enseñar minha tese de y yo voy a doutorado ou aprender de esto de mestrado una manera me no ensinaram, eu vou explícita, aprender pero de uma quizás forma não puedo venir, por explícita, ejemplo, en mi caso mas yo vengo de talvez eu ciencias possa. sociales y humanidades, Eu venho das no ciências tenía sociais nadie e que me enseñara humanidades. esto y tuve que Não empezar tinha ninguém que a me buscar cosas. Y ensinasse, eu muchas tive que veces uno começar a siente cierta procurar. soledad en eso. E às vezes Y uno se dice, bueno, sente ahí está internet, sozinho e está diz, lleno de bom, está a recursos, seguro que internet, há encuentro muitos cosas que me puedan recursos, enseñar a com aprender. certeza eu vou Y en ajudar esta a exploración encontrar uno se coisas. da cuenta que no es E la única nessa persona que le exploração interesan, vemos por que não ejemplo, estas somos cosas a única y pessoa que empieza a interessa essas encontrarse coisas. con E comunidades de começamos a práctica, encontrar com como por comunidade de ejemplo prática, R-Ladies o por exemplo, PyLadies, R-Lady que ou Yami PyLadies, mencionó a que R-Ladies já foi Rosa, que son mencionado, comunidades que R-Ladies, una de las são características que comunidades tienen que es que uma son das federadas, es decir, características son é comunidades que são globales, pero tienen federadas, são capítulos comunidades locales, globais, por lo mas tanto que têm permiten capítulos encontrarnos con locais personas de nuestro mismo e nos contexto, que permite tienen los encontrar com mismos pessoas no intereses y mesmo quizás también contexto, que têm mesmos tienen interesses e objetivos talvez similares en términos de objetivos querer aprender y semelhantes desarrollar cosas en para conjunto. aprender e desenvolver coisas em Em, conjunto. y eso, por ejemplo, llevó a que, junto con Yanni y Isso otras fez personas, com en un Jenny e momento outras pessoas, decidiésemos em algum crear esta momento conferencia decidimos sobre el criar essa uso de conferência R en sobre investigación y o uso do desarrollo. R na Se fijan, pesquisa e inmediatamente en desenvolvimento. el nombre de la conferencia E pusimos esta veio o idea de nome e vincular el lenguaje colocamos a ideia de programación con la vincular a investigación. linguagem En esa época com ninguna sabía que pesquisa. existía este Ninguém concepto sabia que de Research existia esse Software conceito Engineering, de pero Research pensamos Software que este era un Engineering, lugar en que podíamos mas reunir a esta pensamos gente que que esse sabíamos que era um existía, lugar gente que interesada en el podia desarrollo de software, gente reunir pessoas que interesada en la sabíamos que investigación. estavam interessadas na Y pesquisa, paso el no dato, todavía se pueden desenvolvimento de hacer envíos software de trabajos a e la ainda TINR, así pode que si fazer aquí hay alguien que envios de desarrolle cosas en R, trabalhos aquí hay una na oportunidad de TINRS. participar. Aqui também tem a Y oportunidade aquí de uno empieza en participar. esto de, claro, estábamos cada uno en su Aqui capítulo estamos, de cada um R-Ladies estava no local seu haciendo caputo de cosas, y lo que RLs pasa es que nos locais, juntamos y fazendo empezamos coisa, a mas o que acontece? Nós encontrarnos gente juntamos y la e conferencia ya conseguimos encontrar mais tiene 8 pessoas, años e a conferência y já tem cada vez 8 encontramos más gente anos, que desarrolla e software cada y que vez encuentra en encontramos estos mais espacios una pessoas que manera de encontram, compartir y aprender desenvolvem en software, conjunto. e encontram nesse espaço uma Y en forma esta de ruta de compartilhar seguir aprendiendo e cosas y aprender. buscando recursos en E Internet, nessa en algún rota, momento necesitaba continuamos desarrollar algo buscando recursos na soy internet, lingüista, así nesse que necesitaba hacer momento. algunas cosas de Eu desarrollo sou linguista, eu precisamente en lenguaje precisava natural, sabía cómo ver hacerlas en coisas de Python. linguagem natural, Dije, eu bueno, sabia ¿qué como hay en fazer R? em Python. Encontré, Então, o bueno, que há fuimos em a R? Bom, eu DevStar encontrei 2017, de encontré um estos autores RSI que habían hecho de un taller 2017, encontrei sobre esses procesamiento de autores que lenguaje fizeram natural en R, busqué más recursos uma oficina sobre sobre ellos y llegué a esta recursos página e que se cheguei llama a esta Programming página Historian que se chama y que era Programming una History plataforma que e criou uma publicaba plataforma que tutoriales publicava realizados por pares para gente de las tutoriais humanidades y las realizados ciencias por sociales pares para as pessoas de que ciências quisieran sociais e aprender sobre humanidades flujos que queriam aprender computacionales sobre para fluxos investigar, para computacionais enseñar, para etc. pesquisar e para Y dije, ensinar, yo pensé etc. que era la única Eu persona, o pensei sea, que eu era a obvio única sabía que no era la pessoa. única persona de humanidades Pois, eu haciendo cosas sabia con que el eu não era a única computador, pessoa de humanidade pero fazendo me coisas di com cuenta que había un computador, lugar donde esta gente mas estaba eu vi reunida que y yo no havia um sabía. lugar onde as pessoas Y estavam quería ser reunidas parte e de eu não eso. sabia Así e que queria mandé un fazer correo parte disso. y me ofrecí a Manda um traducir correio algunos e me tutoriales ofereciam traduzir y alguns ahí empecé a tutoriais. colaborar con Aí foi esta quando eu comunidad comecei a colaborar en com la essa que sigo comunidade, participando como da editor qual y eu como continuo parte del, participando como editora de la organización sin fines de lucro e que está parte da detrás. organização sem fim de lucros Entonces que pude está traducir al por trás español un disso. recurso que a mí me había Traduz ao servido en inglés. Tuve espanhol el um privilegio de recurso poder que, leer en que inglés estava y no dije, bueno, inglês. Eu si posso, traduzco esto va a tenho o poder privilégio de ler em servirle a inglês. más personas. Se eu posso fazer isso, Y isso pode participar en esta servir a comunidad, outras pessoas. por un lado, E uno de los efectos participar que dessa, tuvo fue que el ao flujo de traducción participar nessa, eu que se tive um usa en fluxo de Programming Historian tradução sirvió que como sendo inspiración em para programa la History traducción que se hizo serviu para a del libro tradução que R foi para Ciencia feita de do Datos, livro que fue una labor R de la para comunidad. Ciência de Dados,
convidados, que foi um trabalho da Y en uno de los comunidade, encuentros e presenciales um del dos programa encontros History, ahí presenciais estaba de yo programa History, dándome cuenta que iban a aí sacar estou una eu, não foto estava mirando vendo para que estavam cualquier lado. tomando a foto, eu estava Me di olhando cuenta que dentro de para la qualquer comunidad outro también lado. había gente que era E na organizadora de comunidade também capítulos havia de as redes, pessoas de que releases, organizavam entonces uno empieza a darse cuenta capítulos de cómo todas las releases comunidades e no vimos como son essas cosas comunidades separadas, sino que não siempre são empezamos a encontrar separadas, estos senão que puntos sempre de encontramos encuentro. pessoas Y en programa nesse History tipo me de di cuenta que encontros. todas las personas E del nesse proyecto programa History, que eu vivían vi en que el todas as Reino Unido pessoas que viviam eran no parte Reino Unido eran fellows de Stop faziam parte, Sustainability. eram fellows de Y
Software ahí fue cuando me Sustainability descubrí Institute. Aí foi quando eu qué era descobri esto y que tenían este lema de Better Software, o que Better era esse Research, mejor software, Better mejor Software, investigación. Better Dije, esto Software, es Better como que Research, representa en una melhor frase software, algo melhor que en lo que he creído hace mucho tiempo pesquisa. y fue É como uma muy frase no que eu interesante criei poder há muito encontrar eso. tempo e foi muito importante então encontrar Y isso. también fue cuando llegó a mi mente, o Também me chegou à vi minha enfrentada por primera mente, vez a este já concepto como de eu tinha Research Software primeira Engineer, que vez, era básicamente ele ponerle Research nombre Software a algo que yo Engineer, había estado haciendo, colocar pero que nome no numa sabía coisa muy que eu já bien cómo estava fazendo, describir. mas eu não Sentí sabia que como uno era esa descrever. persona que estaba Eu entre medio de sentia la investigación y el que desarrollo estava de entre o software. meio Entonces, da verse pesquisa e do expuesto a estos desenvolvimento de como software. espacios y estas Estar comunidades nos expostos a permite esses también espaços, a essa familiarizarnos, comunidade, obviamente me aprender permitiu herramientas, pero familiarizar, también a veces entender aprender lo que estábamos ferramentas, haciendo mas y poder entender ponerle un também o que nombre. estamos fazendo e poder dar um Así nome que nele. un par de años después se abrió por primera Depois, vez la anos posibilidad depois, se de abriu a personas internacionales possibilidade de postular pessoas como internacionais Research eh, Fellows. se Así que postular como postulé Research Fellow. y Eu ahí me me empecé a dar cuenta que había un postulei montón de otras comunidades e también vi que que havia estaban outras comunidades também que alineadas con esto. Por estavam ejemplo, Carlos ya mencionó alinhadas com isso. O Carlos já a la mencionou sociedad de a sociedade RSE, que hay distintos grupos RSE, en distintas partes del com, mundo, com grupos de también diferentes Turing Way, partes do mundo, Turing y Way. ahí E como percibí por primera vez esta idea de aí que, foi quando bueno, eu uno percebi a que, veces por quizás está primeira solo, vez, pero às vezes cómo a hacer gente que se sea parte sente de una comunidad. Y sozinho, dije, bueno, mas como ¿qué puedo fazer para hacer ser parte de localmente? uma sociedade? Quizás hay otras O que eu posso personas fazer en el país en que localmente? yo vivo Talvez que les outras pasa algo pessoas no parecido. país que eu Así que vivo, ahora que en enero acontece a mesma organizamos un coisa. evento de buenas Agora, em prácticas de janeiro, programación fizemos para proyectos de um investigación, evento de boas en que práticas de pusimos esta programação, pregunta como, projetos de ¿escribes investigação, código en como contexto de proyectos de você investigación? escreve Este taller código es no para ti, contexto de para ver projetos si de había gente que pesquisa. se sentía identificada Essa con oficina é estas para premisas. você, Y gracias al para ver apoyo se del alguém se software identificava com Sustainability essa. Institute de la E Asociación graças a um de Research apoio Software de Engineer de Software Estados Unidos Sustainable Institute y e de una universidad Research local, Software la Engineer dos Pontificia Estados Universidad Unidos Católica de e Chile, a organizamos Pontifícia este evento Universidade de 3 Católica do días Chile. en que se Fizemos esse reunió evento de gente 3 dias, que viajó desde distintas reunindo partes del pessoas país de para diferentes partes participar do en el país taller. para participar Y fue muy nessa interesante ver que oficina. llegaron Foi muito cosas que no interessante que esperaba, por vimos ejemplo, estudiantes de coisas que eu não posgrado, esperava, por gente exemplo, de estudantes de maestrías, de doctorados pós-graduação, que de estaban mestrado, buscando de sistematizar doutorado, lo que que habían estavam aprendido procurando en software para poder llevar sistematizar a o que cabo sus tinham aprendido de investigaciones. software para fazer a sua También llegaron pesquisa. investigadoras que escriben código y querían aprender Também buenas prácticas para poder pesquisadoras que seguir escrevem códigos llevando e adelante sus queriam ver boas proyectos. práticas para continuar com seus Y también projetos. personas que trabajaban como E também ayudantes de pessoas que investigación. ajudavam como Y también assistentes llegaron de muchas personas pesquisa. que eran Também chegaram personal de muitas instituciones pessoas públicas, por de ejemplo, como instituições el Instituto públicas, Nacional de como o Estadística, el Instituto Ministerio de Nacional de Educación, Estatística, que son Ministério de instituciones que Educação, hacen que são investigación, instituições y que eran fazem hay personas que pesquisa desarrollan software e y onde que há sentían que pessoas que fazem estaban software un poco solas dentro de su e se organización. sentiam um pouco Entonces el sozinhas dentro das objetivo suas fue organizações. estas O personas que estaban objetivo solas sentir que foi que eran essas parte de pessoas que algo, que estavam habían otras sozinhas personas que también sentiram que era parte estaban de algo, que pasando havia y também outras como pessoas queriendo que aprender estavam de las sentindo a mismas mesma coisa e queriam estrategias. aprender Y as ahora mesmas tenemos una estratégias. comunidad de E agora RSE temos uma en Chile. comunidade que chama Y la próxima semana RSE tenemos un no Chile. evento, así que después E les voy na a poner próxima el semana enlace en el temos um chat, evento, eu vou que es colocar o sobre link estrategias aqui, para hacer que é sobre código estratégia para citable, fazer que si seu queremos código reconocer la labor de quienes citável, porque desarrollan se queremos software, un primer paso reconhecer o es trabalho de quem faz saber cómo o software, reconocer eso a temos que través, por saber como ejemplo, reconhecer isso de cómo através citamos el software de que como utilizamos. citamos Entonces ahí este vamos a ver software algunas estrategias que temos, podemos ver distintas algumas aproximaciones estratégias para diferentes, hacer que nuestro código aproximações para se fazer com que o pueda nosso citar. código possa ser Y citado. finalmente todo esto es para E, finalmente, tudo isso repetir é una para idea repetir uma que Jenny ideia ya insinuó en su que presentación, y es que las Janine comunidades já tambbién son mencionou, infraestructura as para el software comunidades de também são investigación. infraestrutura para o Responder software software de de investigación pesquisa. obviamente necesita O software aspectos de técnicos, pero pesquisa también precisa de necesita aspectos aspectos técnicos, sociales. mas também de Y esa aspectos infraestructura sociais sociotécnica, e a infraestrutura el rol sociotécnica que tienen las comunidades de práctica es que tem as central comunidades de para que más prática é personas aprendan central para que para más que todas personas as puedan pessoas desarrollar aprendam software y e estar possam vinculadas desenvolver entre sí, software e independiente estar de vinculadas entre el si, lugar en el que habitan, independente do el lugar idioma onde en que hablan. vivem e o idioma em que falam. Eso sería. Voy a É ponerles el somente isso. enlace, el evento Aqui es está o link, online, o evento é online, precisamente pensando en pensando esta idea de que si nessa ideia bien de que somos quizás el primer grupo talvez somos o en esta primeiro zona grupo de como oficial nesta de Research Software área Engineers, como oficial tenemos que también de gente que quizás no Research vive Software en nuestro Engineering, país o en la talvez ciudad en que pessoas se que va a não vivem organizar no pueda nosso país participar, y la idea de ou na hacerlo online tiene cidade un poco de onde eso. vai ser, então o Así que ahí online les dejé ajuda el com enlace en isso. el
chat por si alguien quiere Assim é que aprender está cómo hacer o, software citable. se alguém quer aprender a fazer software citável. Bom, muito obrigado, Riva. Excelente apresentação, Yanina e Carlos também. Eu vou fazer um breve resumo muito rápido sobre as apresentações realizadas. Então, Carlos trouxe toda uma contextualização sobre software de pesquisa, como o software se insere, né, no ciclo de vida da pesquisa,
os diferentes tipos de software como ferramenta, né, para execução da pesquisa, a questão da reprodutibilidade também, né, que o software está extremamente ligado e da preservação desse software, né, no longo prazo e da possibilidade de você repetir, né, experimentos em diferentes lugares, em diferentes espaços, no tempo, né? É, e também trouxe a ideia da aplicação dos princípios FAIR, que a princípio são desenhados para dados, mas a adaptação deles para software. E, e também a questão do plano de gestão de dados, nesse caso, o plano de gestão de software, né, de software de pesquisa, SMP, e como esse plano pode ser construído e como o plano de gestão de dados, originalmente, né, construído para dados, pode ser adaptado para gestão de software. E a Nina trouxe uma perspectiva da comunidade R OpenSci, R Universe e outras comunidades importantes relacionadas a R. E a Riva também trouxe a perspectiva de outras comunidades, né, no âmbito da América Latina e de espaços importantes onde o pesquisador, né, pode ter fácil acesso a código, né, já desenvolvido e já bem preservado, conservado em R e Python. Então, dada esse breve resumo, é muito breve mesmo, não entrei em detalhes, né? Depois essas apresentações todas ficaram gravadas, né? E vão poder ser acessadas, né? Para serem esmiuçadas. Recomendo que façam isso. A gente fica à disposição, então, para dúvidas, né? E eu mesmo aqui tenho algumas dúvidas já mapeadas, mas deixo a comunidade aqui participante para que façam as questões e a gente já se encaminha para as respostas e discussão. Podem deixar as dúvidas direto no chat também. Não tem, sem dúvidas? Então, tudo foi muito, muito claro, não? Bom, então, como não há dúvidas ainda, eu vou começar primeiro pelo Carlos. Eu achei muito interessante essa abordagem, né, dos princípios FAIR aplicados a software e distintas áreas do conhecimento, né? Mas eu queria perguntar se houve algum tipo de pesquisa relacionada a software com a aplicação de outros princípios. Por exemplo, trust, care e ideia. Se houve alguma ideia em relação à aplicação desses princípios também a software. Carlos, sim, perfeito. Cuando los principios FAIR Os eran princípios originalmente FAIR planeados para foram datos, planejados para dados. originalmente se aplicaban sobre todo a Originalmente datos. se aplica principalmente a Y dados. cuando hicimos E un grupo de trabajo en el que quando organizamos um grupo de analizamos trabalho cómo para pueden aplicar estos analisar como principios podem a ser software, aplicados esses una princípios de a las software, principales uma das principais diferencias entre datos y diferenças software entre es que el dados e software software é que o muchas veces software tiene muchas más muitas dependencias. vezes tem muito mais Por ejemplo, dependências. si tengo un Por exemplo, software se escrito tenho en Python, um software que está ¿qué escrito em otras Python, librerías que utilizo? outras Si quiero que mi software siga siendo livrarias aplicado, utilizo, se eu seguro quero necesito que esas que, otras que outras librerías bibliotecas possam también sigan utilizar, para que elas também possam estando seguir disponibles. utilizando e estejam disponíveis. Entonces, Então, esos son el tipo de diferencias essas são as diferenças que eran más obvias y más que eram difíciles mais óbvias e difíceis de aplicar los principios de FAIR aplicar os por princípios este FAIR, tipo de diferencias en el devido a software. esse tipo de diferença de software. Y de otros principios que E de fueran outros aplicados a software princípios que fossem y eran lo aplicados ao mismo, software, eram os mesmos. es parte de lo que tratamos Faz parte do que tentamos de hacer con los planes de gestión de software, fazer de com os decir, bueno, FAIR SMP. es FAIR importante, é pero no es importante, la mas única não é a manera única de hacer forma que el de software sea fazer mejor. que Hay o software seja otros, melhor. sobre todo en cuestiones de ingeniería Principalmente de software,
hay Na questão de muchas engenharia de software, já buenas existem prácticas ya muitas boas establecidas y práticas tratamos de que estão identificar cuáles son estabelecidas e importantes tentamos ver quais são as para nuestro importantes software para o y nosso tratar software de e utilizar lo tentar más posible las prácticas que hay. utilizar o mais possível as práticas existentes. Perfeito. Muito obrigado, Carlos. Existem outras perguntas e aqui já no chat. E tem uma delas que estava relacionada a uma pergunta que eu tinha para Ianina, que é o seguinte: a gente tem essa questão relacionada à soberania muito séria, né? Porque esses movimentos políticos, né, que ora, né, podem provocar embargos ou ter algum tipo de restrição, acesso a alguma plataforma, né, que em geral, é, mantida, né, por países como os Estados Unidos ou alguns países europeus. Se vocês pensaram em alguma maneira da gente ter uma independência de plataformas muito populares como o GitHub, né, que é gerenciado por uma Big Tech, né, não necessariamente a Big Tech, mas uma grande empresa como a Microsoft, mas que as Big Techs em geral dominam esse espaço de gerenciamento de código. Se há algum tipo de movimento nesse sentido entre as comunidades que você citou, de ter um espaço em que sejamos soberanos para compartilhar código, software, para pesquisa. La respuesta corta es A no, resposta porque curta también é seamos não, sinceros que porque, empieza a sejamos ser sinceros, un isto começa a ser um más problema, generalizado y um grande problema mais ahora que está este generalizado e personaje en Estados maior. Unidos y de repente Agora que todos nos está esse volvemos locos. personagem nos ¿Qué Estados Unidos, hacemos de con repente todos GitHub? estamos Pero loucos. no O que era algo que fazemos com estuviera en GitHub? conversación, excepto Mas por o que ahí en estamos em países como el conversas? nuestro. Mas alguns países como os Yo vivo en nossos. Argentina. Eu Yo moro fui na investigadora por Argentina. 24 Eu años en fui el Instituto Nacional de pesquisadora Tecnología durante Agropecuaria. 24 anos Así que aunque no Instituto de ArpenSci tiene un Tecnologia asiento de inicial en Agropecuária. Estados Assim que Unidos, a ahora el Pensai tem um equipo es assento global. inicial nos Estados Unidos, Digamos mas a equipe é que global. sí, entiendo Digamos que perfectamente, eu Washington, a dónde entendo va la muito bem pregunta. para onde você está, o que você está perguntando, También GitHub es hoy mas la plataforma más GitHub utilizada. também é a La plataforma primera mais alternativa que utilizada. aparece, A que se primeira menciona mucho, es GitLab, alternativa que pero menciona é GitLab, tiene los mismos problemas mas tem os mesmos que vos problemas mencionás que que você GitHub. menciona. Entonces, la que está apareciendo Aqui está como una opción aparecendo que no como uma sea opção el que não self seja host, o sea, de tener vos tu os propio diz que servidor você tenha seu de próprio control de servidor versiones, de que es controle de posible versões, que si é tenés possível los se recursos y el você tem os conocimiento técnico recursos para e hacerlo, conhecimento técnico es para fazê-lo. Kohlberg, que es una É Kohlberg, non-profit que está en que é uma Europa y non-profit que que por está lo menos na en Europa, Europa las e leyes pelo de menos na Europa, privacidad y de as leis de protección de datos personales son privacidade e mejores proteção de dados las que hay pessoais en são Estados melhores, Unidos. são melhores das Entonces, que tem hay nos Estados como un Unidos. movimiento Portanto, de existe um movimento algunas de algumas comunidades y algunos comunidades proyectos de e software alguns libre projetos de de ir software livre migrando de hacia ir esa migrando plataforma. para essa plataforma. En nuestro caso, No nosso tendríamos, caso, teríamos es algo que empieza a surgir la é discusión algo que está começando a ahora. surgir essa discussão No agora. había ocurrido antes. Não tinha La discusión de acontecido repente antes. apareció también A en el discussão momento de de repente todas estas apareceu no herramientas de momento inteligencia em que todas essas artificial, ferramentas ¿sí? de Cuando aparecen estos inteligência modelos artificial, quando entrenados surgem sobre el esses código modelos que são fuente de las treinados no personas, código-fonte das incumpliendo algunas de pessoas, las licencias o sin el incumprindo permiso alguma das correspondiente licenças ou o sem sin a permissão el crédito que correspondente ou corresponde. sem dar os Ahí sale créditos que también un poco la correspondem. discusión de Daí decir, também bueno, surge a ¿estamos bien discussão con esto? se estamos No, bem com nos isto ou movemos não, nuestras cosas, no. passamos Y nossas entra un coisas poco ou esa não. discusión de lo Existe posible, essa ¿no? discussão do También. que é possível também. ¿Qué se puede hacer y cuánto tiempo nos O que llevaría una podemos fazer e migración quanto de tempo más de levaria 300 uma paquetes migração de a mais de 300 otro pacotes lugar donde a su vez hay para que outro respetar lugar, las onde decisiones de los temos que autores de cada respeitar a uno de los decisão paquetes dos que autores de nosotros cada tenemos? um dos pacotes que temos. Así que creo que es bienvenida la Assim que discusión eu de acho empezar que a a discussão é crear bem-vinda para conciencia. começar a gerar Coincido que el software consciência, libre siempre fue conhecido que o software livre visto, lo sempre vendían las foi. instituciones desde que Eles no eram pagas licencia, vendidos pero pelas siempre fue un instituições tema que não de pagavam soberanía licença, mas sempre tecnológica. foi um termo de Y soberania creo que en tecnológica. Latinoamérica E tenemos acredito que a una América tradición Latina temos uma de soluciones tradição de infraestructura
de questões de hecha en infraestrutura, comunidad y hecha de feita em forma abierta, comunidade, feita de forma donde el resto aberta, del mundo puede aprender. do qual o resto do mundo pode Así que, aprender. bueno, Assim espero que que más o menos eu la respuesta espero sirva. Me mais ou dice menos si que a minha resposta sirva. Talvez você me disse que sim ou não. Não, perfeito. Obrigado, Janina. Tá perfeito. Bom, eu ia passar uma pergunta também agora para a Liva, mas antes disso, o Carlos levantou a mão. Não sei se gostaria de fazer algum comentário. Solo quería, totalmente de acuerdo en lo que dijo É, Janina. Solo concordo quería com agregar Janina, somente que, quero acrescentar y que es un poco la situación en é um Europa. pouco a Sé situação na que Europa. en Eu Alemania sei que na hay Alemanha mucha, tampoco les gusta depender de eles Estados também não Unidos para gostam de GitHub. depender dos Hay Estados Unidos muchas por o GitHub. universidades alemanas que dicen, bueno, Há vamos a muitas tratar de tener un universidades da GitHub Alemanha que diz que vamos a tentar nivel de la ter universidad o a nivel um, um GitLab na del instituto, Alemanha, no porque nível do instituto, las porque universidades en Alemania son un as poco complicadas y universidades na Alemanha são um pouco el complicadas, já que tudo faz hay el parte. Helmholtz Association, que A Helmholtz varios Association, institutos tratan que de há tener vários un institutos que GitLab para têm que todo ter Helmholtz um o GitLab para tratan de crear e GitLabs tentam criar o GitLabs están ou estão moviéndose en esa dirección de, movendo-se ok, podemos tener nessa, un GitLab nacional. nessa de podemos ter Esa um es un poco la nacional. dirección en la que Esta están é tratando de ir a en pergunta, o que estão Alemania. tentando fazer na Me gustaría Alemanha. decir que en Eu Holanda gostaria de tratamos de hacer lo dizer mismo, pero que a Holanda está tentando fazer a mesma dependemos coisa, muchísimo de mas GitHub nós todavía. dependemos muito Pero de es GitHub una alternativa ainda, decir, ok, mas é uma no alternativa de tenemos dizer, nós não el temos conocimiento técnico para que o cada quien pueda conhecimento tener su técnico para propio que cada GitLab pessoa possa ter seu GitLab personal. No, yo no quisiera pessoal. mantener mi propio Eu não GitLab, quero manter o pero meu próprio ¿qué GitLab, solución intermedia mas puede que haber que soluções haya intermédia pode haver aí? soberanía tecnológica, que Soberania, no dependamos del Big Tech, pero que que não dependamos do podamos Big Tech, utilizar mas que alguien que esté, possamos, en quien podemos confiar que va a seguir em quem existiendo podemos en el futuro. confiar que possa continuar durante 10 anos. Perfeito. Obrigado, Carlos. Bom, minha pergunta para a Riva era no sentido de se ela vê alguma possibilidade da gente, mantendo a questão da soberania ainda em foco, né? Tendo, por exemplo, alguns modelos que já funcionam, né, de LLM que funcionam em países, né, como o Brasil. Eu sei que já existe um e existem outros países também que desenvolveram com base em modelos já pré-existentes, mas modelos que permitem gerar código, né, agentes que geram código de forma automática, né, em R ou Python ou qualquer outra linguagem. Se vocês veem que é possível a gente, de alguma maneira, criar também um espaço que facilite ao usuário não codificador nativo, como um desenvolvedor nativo, a desenvolver código para pesquisa, né? Utilizando essas ferramentas e, de repente, também, de alguma maneira, os gestores dessas comunidades de compartilhamento de código, de pacotes de código, como eles poderiam, de alguma maneira, deixar já alguns pacotes já pré-configurados, utilizando o LM, uma produção mais rápida de código para facilitar a vida do usuário não programador. Então, é mais ou menos nessa linha. Você acha que é possível a gente usufruir melhor dessas ferramentas de IA generativa para a geração de código automática com usuários não programadores para fomentar essas comunidades e uso de código para pesquisa? Creo que es complejo en términos de Eu que acho que si é se va a tomar complexo, investigación, o sea, como porque hacer se como você le vai, llaman vibe coding como para un fazer um proyecto de bytecoding investigación, para um si se van a projeto tomar decisiones con de eso, o sea, pesquisa, você vai tomar por decisões ejemplo, sobre el uso isso. de ChatGPT o O uso Claude, do estas chat herramientas de GPT, o repente Claude e son todas essas útiles cuando uno, no ferramentas sé. são úteis Por quando, ejemplo, algo lo que yo las uso por bastante es exemplo, cuando algo tengo que eu que uso cambiar muito é algo quando que eu se hacía tenho en que Python, lo quiero ver en mudar R algo que eu o de quero R a Python, fazer o por em ejemplo, Python, tengo un em código R que ou en de R R a está en R Python. base, lo quiero Eu convertir tenho a um que está em Dynatrace, R como base e quero creo que son converti-lo. herramientas que São que generan, ferramentas siempre van a generar código, que porque sempre nunca vão nos van a gerar decir que no código, saben hacer algo. porque nunca vai dizer que não sabe fazer Pero el algo. código de investigación, Mas o código de como pesquisa necesita ser precisa revisado porque se van a tomar ser decisiones con eso. revisado, porque Entonces,
com que puede ele ser una serão buena tomadas herramienta decisões. para Acho que pode ser uma boa ferramenta acompañar el aprendizaje de para alguien, acompanhar o pero aprendizado también de hay que enseñar alguém, a utilizarla, mas porque também temos que no, ensinar a lo usá-la. que tienen como de peligroso estas O herramientas es que siempre perigoso nos van dessa a dar una ferramenta é respuesta, que sempre incluso vai si dar no uma la saben. resposta, mesmo se não Y sabe. no siempre es tan fácil como E descubrir nem cuál es el sempre é tão punto de error. fácil como Entonces, descobrir onde me está o parece que hay erro. muchas comunidades que están Há muitas generando comunidades que iniciativas, estão o sea, por gerando ejemplo, The iniciativas. Carpentries es un Por exemplo, proyecto The que lo que busca es Carpenters entregar herramientas é um a gente projeto que que quizás no procura sabían programar, entregar que aprendan a ferramentas a programar. pessoas que Entonces, não existen sabiam muchas de esas programar, herramientas. mas que possam Me parece aprender. que Há muitas el ferramentas, uso, en este caso, de los LLMs uso nesse caso para dos programación, no LMs sé si en el para contexto de la programação, não investigación, sei se no sobre contexto da todo porque hay que pesquisa, enseñar cosas también principalmente que básicas como temos la que protección de datos. ensinar O sea, yo no coisas puedo como llegar y proteção subir de mi set de dados. datos a Eu não ChatGPT y posso decirle subir que me ayude a meus hacer set como de un dados análisis. e Si hay ChatGPT datos, por pedir que ejemplo, ela que faça son análise, sensibles o que tienen já que que há ser dados que são protegidos sensíveis, por que devem alguna ser razón. protegidos Entonces, lo por que algum sí creo es motivo. que Então, o que eu acredito é que, quizás en este momento talvez, muchas de las neste comunidades estamos momento, muitas como das en este comunidades espacio que y de hecho estamos The nesse Carpentries espaço, está justo de está fato, teniendo The esta Carpenter discusión está de tendo essa todo el mundo está discussão hablando de nesse inteligencia momento, artificial y todo el já mundo que está todo hablando mundo de está LLMs. falando de Entonces, inteligência ¿cómo artificial, ayudamos a la gente a de utilizar estas ELM, como herramientas de ajudamos as manera pessoas responsable a usar essa ferramenta de forma en el contexto, responsável? sobre todo porque No cuando hacemos contexto, investigación tenemos principalmente muchas quando veces van a fazemos tomar pesquisa, decisiones con esto muitas vezes y vão no tomar, queremos sendo como tomadas llegar a decisões un resultado que com isto sea e não erróneo, que se queremos chegar a podría um haber resultado que como seja prevenido o que errado en ese e proceso de poderia ser generar este prevenido. código Qual o estemos processo de pasando tirar a esse llevar la código? privacidad de E los datos estamos y pongamos en passando riesgo quizás a levar algunas a comunidades. privacidade dos dados e Pero colocando me em parece risco que es una talvez algumas discusión muy comunidades. actual y creo Mas eu acho que é uma que discussão muito desde el rol de atual las comunidades e es do papel das importante no comunidades, evitar eu esa acho. conversación y ver cómo Temos que ayudamos não a la gente a evitar essa utilizar estas conversa, herramientas de mas manera ajudar as responsable, pessoas a usar essas porque queremos ferramentas de también forma cautelar todos responsável, estos principios porque asociados tememos também a la integridad de la cautelar todos investigación os y el rigor princípios da que pesquisa, queremos que o se rigor mantengan. que queremos que se Entonces mantenha. creo que ahí hay como las comunidades tienen que tomar Portanto, as como una iniciativa comunidades de têm cómo que ayudar a tomar la gente a uma utilizar estas iniciativa herramientas de sobre manera ajudar as responsable, pessoas pero tienen a un usar riesgo essa y creo ferramenta que el de forma principal riesgo responsável. para mí es Mas o que principal tem perigo, nunca mas o asumen que no principal saben perigo algo. é que Entonces siempre nunca vas a esperar una assumam que não respuesta y esa sabem respuesta nada. puede estar Sempre dão uma equivocada y puede resposta e llevar essa a resposta consecuencias pode estar que errada e no nos pode damos cuenta y que ter puede estar, por consequências ejemplo, graves exponiendo nuestra que podem infraestructura estar, porque por tiene, no exemplo, sé, expondo nossa problemas de infraestrutura, seguridad del porque código. tem problema de Entonces creo segurança no que código, assim nunca, que o sea, eu no lo veo acho en este que momento como que le pueda pedir nesse a alguien que momento lo eu vaya a não vejo utilizar que é uma coisa directo, que pode pero sí creo que utilizar las rapidamente. comunidades y los grupos tienen que como asumir la tarea Tem que de assumir a mostrarle a tarefa la gente cómo utilizar de estas mostrar herramientas às que pessoas existen como utilizar y essa cómo utilizarlas ferramenta de manera que existe responsable. e como usá-las de forma responsável. Perfeito. Excelente, Ivan. Bem, estamos encaminhando já para o final, mas eu queria só revisitar algumas perguntas que estão por aqui. Tem uma pergunta sobre o marco HL7 em saúde, como ele se articula com os princípios de software mencionados. Acho que essa pergunta seria para o Carlos, né? El marco HL7, no sabría, no estoy, Gente, eu também não sei, todavia, o que é marco HEDLL7. no, Bom, yo tampoco, entonces no ah, sabría cómo contestar esa pregunta. não, tranquilo, então, vamos para a próxima. Ah, acho que essa poderia ser um pouco mais. Eu não sei se está exatamente no nosso contexto, mas a gente tem esse software OJS, né, que é utilizado amplamente para a criação de revistas científicas, né, abertas. E aqui é uma pergunta de como ele poderia implementar os princípios FAIR para fortalecer a visibilidade e acesso. Bom, é um caso tradicional, né, de fato, da aplicação, né, dos princípios FAIR a um software, né, que é o JS. Não sei, eu acho que teria que fazer uma análise em detalhe, né, de como o OJS já cumpre ou não, né, não sei. Aí eu também passo a vocês todos, assim, dado um software, como você pode olhar para ele e verificar se ele cumpre ou não os princípios FAIR e como ele poderia ser adaptado para, não necessariamente o OJS aqui, que tá, acho que um pouquinho fora de contexto, mas um software utilizado, como podemos fazer um diagnóstico, se ele está ou não cumprindo os princípios FAIR, e como poderíamos corrigir eventuais desvios desses princípios, não?
Não sei se Carlos gostaria de responder ou por Y, conta dos princípios. em, ok, creo que sería una cuestión de ver Bem, acho que é uma qué es lo questão que de ya se ver hace dentro de este o que marco está sendo feito dentro y deste marco. los principios FAIR son un Os poco princípios FAIR una guía, pero são um guia, no muy estricta. Entonces mas não é tienen muito un poco de estrita. interpretación de decir, ok, Há um pouco de y coisas que sería una possam ser cuestión de ver interpretadas. qué es lo Então, que se é hace uma dentro de questão este de ver o que marco está sendo feito dentro deste marco y ver e qué tanto ver que de eso tanto se alinea con disso lo que recomiendan los está principios alinhado com os que pues os hace que su princípios software esté FAIR recomenda para que seu disponible, software esteja disponível accesible al público en general. e esteja acessível Y a decir, todo ah, bueno, ok, público em geral. si este marco ya les Se este recomienda marco utilizar recomenda algún sistema de control de versión, por utilizar algum ejemplo, sistema de controle de versão, por cumple eso exemplo, con los se requisitos de los cumpra principios isso FAIR, com os si no, ya requisitos dos debería princípios ofrecerse de FAIR, forma así. ou de Y creo que mais ou es una menos sim ou cuestión não. Eu aplicar un poco acho que é aplicar um el buen pouco juicio de cada quien para decir um, si bom cumple senso o de no cada cumple. quem para ver se Pero cumpre ou creo não. que no, porque no conozco estos marcos, Eu não conheço estes este, marcos específicos, tendría que portanto, entender un eu poco cómo teria que funcionan para entender um poder pouco, ver como funcionam para poder ver qué tan bien se alinean. ver que Creo que estão alinhados. es un ejercicio que se puede hacer. É um exercício que pode ser feito. Não, perfeito. Bom, gente, infelizmente temos que finalizar. A Riva teve que sair porque já tinha um outro compromisso também. E, bom, agradeço novamente todos os painelistas pelas exposições, foram muito enriquecedoras. É, a gente pensa que, de fato, é um campo bastante importante da gente fazer avanços para pessoas que são da área de computação e principalmente para as que não são. E seguimos, então, conversando, dialogando sobre isso. As apresentações vão ficar disponíveis no microsítio da La Referência para que possam ser revistas. E todos os painelistas deixaram seus contatos, né, de e-mail para discussão. Então, seguimos ainda a discussão para além desse webinar. Muito obrigado a todos.